O que eu acho que vai efetivamente mudar a história da dengue no Brasil é a vacina, tá? A gente já tem uma vacina que já foi lançada no mercado já faz alguns anos, que é a Qdenga, que é aquela vacina do laboratório japonês, laboratório Takeda. Nós leigos, assim, não tem como identificar a diferença entre nenhum tipo de dengue, zika e chikungunya. Mas foi uma coisa que o curso de medicina da UEL me proporcionou. Eu tive uma experiência de ter o coração de uma pessoa na minha mão e um pensamento que me veio, parecia que eu estava apertando uma bexiguinha d'água. Você está assistindo a um episódio do Conversaria Podcast, o podcast de Londrina. Então não se esqueça de deixar o seu like, dar o hype, se inscreva no canal e também nos siga lá no @Conversaria Podcast, que é o nosso Instagram, beleza? E esse projeto só existe graças aos nossos patrocinadores, que são... Primeiro deles, o estúdio Seu Espaço, que é esse ambiente que a gente está utilizando para gravar o nosso podcast, o Conversaria. Ou seja, você também consegue trazer a sua marca, a sua empresa para gravar aqui no mesmo local que a gente está utilizando. Claro que daí a gente adapta todo esse ambiente para a sua empresa. Então, se a sua logo é azul, roxa, a gente deixa a cor de acordo com a sua empresa e também consegue trabalhar a identidade na televisão, colocar seus patrocinadores da forma que você quiser. E o link está na descrição com todos os detalhes de investimento, agenda e também portfólio. Então, corre lá. E também... E se você está precisando de uma empresa de edição de vídeo, está precisando editar o seu curso, está precisando editar Reels, está precisando editar um vídeo aí para o seu canal no YouTube, ou uma empresa também para gerenciar o seu canal no YouTube, contrate a Ocupa Digital. Nós já monetizamos mais de 10 canais no YouTube, beleza, pessoal? Então nós temos experiência nesse tipo de trabalho. Contrate, o link está aqui embaixo. Além disso, nós temos o Clube de Membros. Ele já está ativo, já está valendo. Qual que é o principal benefício de quem se tornar assinante? Todo mundo que é membro do nosso canal tem acesso exclusivo a todas as lives disponíveis no canal. Então, esse episódio, inclusive, que você está assistindo, depois de um período de tempo, ele vai ser privado somente para membros. Então, se você não quer passar por isso, torne-se membro no nosso canal. E isso também vai ajudar muito a gente a manter esse projeto e ter uma longevidade maior. Então, por apenas R$ 7,99, muito pouco, muito barato, você vai auxiliar o nosso projeto a seguir daqui para frente. E temos também mais... Se você está precisando de um personal que adeque a sua rotina com o seu treino, contrate o Léo Knorr. O link tá aqui embaixo para você preencher os seus dados e entrar em contato com ele também, tá, pessoal? O Léo é fantástico. Por quê? Porque você não vai precisar treinar 7 dias na semana, porque ele vai adequar a sua rotina de trabalho, de estudo, com a sua rotina de treino, fechou? Então não perca essa oportunidade para você que quer perder gordura ou ganhar massa muscular. Então agora fique com o episódio completo do Conversaria Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria, o podcast de Londrina. Comigo quem mais? Bruno Biazon. Bruno Biazuano. Tudo bem? Ora, tá começando a repetir convidado, porque os caras estão dando certo, né, velho? É, e também, graças a Deus. Graças a Deus e também porque o conteúdo deles agrega muito Com pra certeza. esse canal e também pra quem assiste. Exatamente. E eu queria deixar um recado para vocês aí que fica comentando as nossas risadinhas no meio dos cortes, das piadinhas, né? Gente, a gente é assim, se não for desse jeito, não é do jeito que a gente quer fazer, entendeu? A gente vai dar risada, às vezes, em momentos inoportunos, pode acontecer, vai dar risada em momentos que são feitos para isso, mas o nosso intuito com o conteúdo aqui, de modo geral, é ser, além de trazer o assunto específico ali da pessoa que vem aqui falar com a gente, é também trazer de uma forma mais fácil para pessoas que muitas vezes não dominam 100% o assunto, né? Eu sempre trago esse exemplo de direto eu assisto médico falando com médico. Aquele conteúdo provavelmente não é igual o que você vai assistir aqui, né? Aqui a gente vai trazer pessoas que, vamos dizer, somos leigos mesmo, 100%, que não dominamos o assunto, exatamente. Tirando dúvida com um especialista. Então, fica à vontade aí, consuma o conteúdo e dessa forma você vai... Acho que a gente consegue tentar traduzir o que o especialista está trazendo aqui para você. Então, É que a gente faz o papel do povão aqui, né? Que exatamente. também somos nós, né? A Exatamente. dúvida do povão, que deve chegar muito Isso no aí. consultório do senhor também, né? E também, pra quem quiser entender um pouquinho das nossas risadinhas, o motivo, né, das nossas risadinhas, assiste o episódio com a Elaine lá, a psicóloga, que explicou por que às vezes pessoas fazem isso. né? tem esse E outra, episódio. eu não sei na sua vida, mas eu lido com as minhas desgraças dando risada. Eu também, Entendeu? não é muito sério, não. As minhas atuais desgraças da minha família,
a gente Faz conversa. piada, né? No cantinho a gente Zoando. chora, mas quando tá na frente dos outros, dá risada. Então, assim, cada um lida com a dor da forma que lhe convém melhor. Já começou dando fumo no público. Você tô é nem foda aí, também. Pô, respeita a audiência. Não, brincadeira, pessoal. Não, eu falei do modo educado, você que fez. Eu que engrossei o caldo. Meus amores, é o seguinte, mais um episódio do Conversaria Podcast. E hoje nós estamos aqui de novo com um convidado muito especial que já participou aqui, um infectologista, um dos melhores aqui do Brasil, tá? Ele deu uma risadinha aqui, mas assim, ó, não tô falando à toa não, tá? E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Sobre dengue, que é uma... Pô, você sabe, né? Qualquer estado do Brasil aí, os números são... alarmantes, e também vamos falar sobre outros tipos de temas, sobre a participação dele no Caldeirão do Hulk de novo, outros bastidores que nós não falamos lá no outro episódio. Vamos falar também sobre a área da saúde no geral, beleza, meus amores? Estamos aqui novamente com o Dr. Sidney. Aí, doutor. De novo! Estamos aqui de volta. Acho que é sempre um prazer, né? A gente poder contribuir de alguma forma pro programa de vocês. E é sempre bom ver que o ambiente aqui é leve, pra gente conseguir conversar de maneira mais tranquila. É isso aí, fica à vontade, doutor. É que eu estraguei o vídeo que você estava gravando aqui, eu não sabia que estava gravando os bastidores aqui, Não, né? A gente já conversou, já tá conversando aqui faz um tempão. Mas, como eu mencionei na intro lá, doutor, vamos falar um pouquinho sobre dengue, né? Porque eu acho que é uma doença que, assim, é alarmante em qualquer estado ou cidade do Brasil, certo? E, assim, a dengue, uma coisa que me deixa curioso, assim como outras doenças meio que parecidas assim, é que, assim, é um negócio que vem do mosquitinho ali. Claro que é um vírus, né, que tá dentro do mosquito, mas é um negócio desse tamanhozinho assim que detona você. É uma doença que é transmitida justamente pela picada do mosquito contaminado, né? E para quem já teve dengue, infelizmente é uma coisa muito comum no nosso país. Sim. Tem paciente que me relata que foi a pior semana da vida deles. Nossa. O ciclo normalmente é de uma semana, né? Logo que a pessoa começa a iniciar os sintomas, a gente conta com o primeiro dia. Normalmente dura 7 dias, então uma semana. E a pessoa se sente muito mal, a ponto de alguns pacientes falarem para mim que é a pior semana da vida deles, pior semana até o momento, né? Se a pessoa viver bastante, se Deus quiser, vão ver outras semanas, né? Mas a pessoa fala de muito desconforto, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito, diarreia, coceira pelo corpo. É uma semana horrível. Eu não sei se alguém de vocês dois já teve a infelicidade de pegar dengue, mas a gente que trabalha com isso, a gente vê como é que o paciente fica mal. E o problema ficar mal, as pessoas ficam mal, normalmente ficam uma semana, 10 dias, mas a maioria absoluta se recupera completamente. O problema é que tem aquela minoria de pacientes que pode evoluir muito mal. Infelizmente, a gente vê óbitos acontecendo, né? Principalmente se o paciente chega para a gente numa doença mais avançada, se ele não conseguiu se hidratar a tempo. Então, além de ser a pior semana da vida deles, infelizmente para alguns pacientes pode ser a última semana de vida deles, né? Então, é uma doença muito grave. Ela não é grave pela chance de complicação, é mais pela quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, mesmo que 0,7% evoluam mal, se você pega aí 1.000 pessoas doentes ao mesmo tempo, o número começa a ficar significativo, né? Então, infelizmente, é o que a gente vê. E a dengue, a gente ouve falar, e médicos também costumam mencionar nessas reportagens, que existem tipos, né? Isso, é que assim, a doença dengue é uma só. Então, tem o vírus da dengue, Sim. que causa a doença dengue, que vai dar dor no corpo, dor de cabeça, coceira no corpo, as coisas que eu falei. Mas essa doença pode ser causada por 4 variantes de um mesmo vírus. E cada uma das variantes, o pessoal não foi muito criativo na hora de dar esses nomes, é D1, D2, D3, D4, tá? No mundo todo, tem outras variantes, tem até D8, dengue 8, né? Mas aqui no Brasil, o que a gente tem mais prevalente são esses 4 sorotipos que a gente fala. São os 4 sorotipos, 4 subgrupos que vão causar a mesma doença. E qual é o problema? Quando você nunca pegou dengue e é contaminado por uma das 4 versões, então tá lá a mosquita fêmea, ela que carrega o vírus, ela tá lá contaminada pela dengue 2, por exemplo. Você nunca pegou dengue, você não tem anticorpo, não tem nada. Você foi picada por essa mosquita aí. Aí você pegou uma dengue causada pelo vírus 2. Essa dengue causada pelo vírus 2 vai dar todos os sintomas, febre, dor no corpo, dor de cabeça, igualzinho o que a gente espera da dengue. E depois que você passa da fase mais perigosa, depois de uma semana que você está se recuperando,
você cria anticorpos contra as 4 variantes. Então, durante 3 meses, em média, tem gente que é mais, tem gente que é menos, mas durante 3 meses após ser picado por essa variante da dengue 2, você vai estar imune para os 4 sorotipos que a gente fala. Você não vai pegar dengue. Mesmo que uma dengue tipo 3 for introduzida no seu corpo, dengue tipo 4, você vai estar imune. Só que qual que é o problema? Passado esses 3 meses, você perde essa imunidade contra os outros subtipos da dengue e você fica imune só contra o subtipo 2. Então, se você for picado, nesse caso hipotético aí, por uma dengue tipo 2, você não vai pegar mais até o final da sua vida. Sim. Só que o problema, se você for picado por um tipo 3, por um tipo 4, por um tipo 1, o corpo ele vai dar... Não é que isso vai acontecer em todos os casos, mas aumenta a chance do corpo dar uma resposta muito exagerada, tentando combater essa nova infecção pelo vírus da dengue, e ela pode evoluir de uma forma grave que a gente acaba chamando de dengue hemorrágica. A gente costuma dizer que o corpo da gente, quando tenta eliminar um agente infeccioso, ele tem a resposta imunológica e tal, e às vezes ele tenta matar um mosquito com uma bala de canhão. Ele tenta eliminar o vírus com uma resposta muito forte, e essa resposta muito forte pode acabar causando danos para o próprio organismo, que é o que acontece na dengue, tipo, na dengue hemorrágica, no choque da dengue, que é quando o corpo ele tenta eliminar o vírus, ele tinha sido exposto a uma versão anterior do vírus, só que era um pouquinho diferente e ele não consegue identificar isso de maneira correta. Então, em alguns pacientes, eles podem evoluir com uma forma grave de dengue, quando acomete dessa forma, quando ele entra em contato, depois de 3 meses, com uma outra variante do vírus da dengue. Aí pode dar uma resposta tão forte que, infelizmente, alguns pacientes podem até vir a óbito. Então, por isso que sempre falam que a segunda vez que pega Isso. a dengue tem um risco maior de... A segunda, a terceira. Lembrando que como a gente só tem 4 subtipos no Brasil, só dá para pegar dengue 4 vezes. Mas o azarado que tiver pego dengue 4 vezes, para cada vez que ele se recontamina, Vai ser pior. ele tem uma chance maior de piorar. Caraca. Então, por isso que é ruim as epidemias, porque as epidemias geralmente são causadas por subtipos diferentes de vírus. Então, cada vez que vem uma nova variante do vírus, tem uma chance maior de você ter paciente grave e paciente evoluindo com dengue hemorrágica. Então, não é legal pegar dengue pela primeira vez e quando você pegar pela segunda, terceira vez, a chance maior de complicar é maior. Eu achava que a hemorrágica era uma dessas variantes. Então, Não. na verdade, não. É só uma... Uma resposta. É uma resposta resposta do organismo. exagerada. Então, a gente tem esse estudo, tem vários estudos que dão essa história da pessoa ser recontaminada com uma versão diferente, mas tem gente que tem azar. Tem gente que já tem uma resposta resposta imunológica muito exagerada na primeira infecção. Então, às vezes, a gente consegue correlacionar com infecções anteriores, às vezes a gente nem consegue correlacionar, a pessoa deu azar. Sim. Mas que tem alguns estudos que já mostram essa implicação de se você já pegou dengue antes, você pegar de novo, tem uma chance maior de complicar, isso já está bem claro. E qual que são as diferenças entre as 4? Assim, claro que pegando 2 vezes tem essa problemática, isso. mas qual que é a diferença de cada uma delas? Cada uma delas vai dar praticamente o mesmo quadro clínico, tá? Não tem muita diferença. A diferença é mais com relação à chance de complicações mesmo. Entendi. E você fala, pô, mas como é que a gente sabe se é dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3? Aí cabe o papel da vigilância epidemiológica ao Laboratório Central do Estado. A gente tem um órgão público estadual, que é o LACEN, que toda vez que o paciente passa pela rede pública, que a gente pede a sorologia para dengue, esse Laboratório Central do Estado, ele pega por amostragem algumas amostras de sangue e eles têm equipamentos que conseguem identificar se é dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, para eles deixarem documentados para saber, olha, esse ano começou a circular um vírus da dengue que fazia anos que não circulava. Então, a chance de ter complicações é maior. E eles lançam isso em boletins epidemiológicos. Fora que tem outras 2 doenças que se confundem muito com a dengue, com um quadro clínico muito semelhante, que é a Zika, que teve aquela importância porque mulher grávida que se contaminou pelo vírus da Zika, a gente viu que teve uma relação com malformação fetal, né? De hidrocefalia, microcefalia, né? E tem a chikungunya. A chikungunya é como se fosse uma dengue,
Só que ela causa danos muito mais prolongados. A pessoa fica com dor articular, dor na junta, joelho, cotovelo, mão, pés, por semanas. E aqui no Paraná, a gente teve um problema, porque a gente conseguiu isolar alguns casos de chikungunya, principalmente na região oeste do Paraná. Há 2, 3 anos atrás, o Paraguai, infelizmente, teve um problema muito sério de chikungunya, e os municípios da fronteira, Foz do Iguaçu, Guaíra, tinham maior possibilidade, eu não lembro, foi isolado em alguns municípios do oeste do Paraná. Não chegou a ser um problema grave, mas a gente viu que a doença começou a circular um pouquinho no oeste do Paraná. E é o mesmo tipo de mosquito, né? Então poderia chegar até aqui pra gente. Felizmente não chegou, tá? Mas o que a gente tem encontrado mais é dengue. A avó da Mari pegou chikungunya. Então, Foi zika, perdão. então o bom, assim, a zika é tipo como se fosse uma dengue. Mas o problema é mulher grávida, né? E assim, como é que a gente identifica a zika, dengue, chikungunya? O mais comum é dengue. Aí tem tudo para ser dengue, o laboratório é dengue. Só que aí quando você pede sorologia para dengue, que é uma forma de identificar a doença, vem negativo. E aí quando vem negativo, aí você faz o exame para zika, chikungunya, a gente acaba descobrindo. Nós leigos, assim, não tem como identificar a diferença entre nenhum tipo de dengue, zika e chikungunya. Sem fazer o exame laboratorial específico, não tem como identificar. A gente meio que chuta um pouquinho, desconfia um pouquinho, quando a pessoa faz o exame para dengue, dá negativo e tem tudo para ser dengue. E chikungunya a gente começa a pensar quando os sintomas de dor articular duram várias semanas. A pessoa fala, pô, tive aquela primeira semana da dengue, passou, mas já faz 3 semanas que eu tô com dor no joelho. Aí você começa a pensar, aí você pede o exame, por aí que você faz a identificação. Entendi. Hoje em dia, para você fazer o diagnóstico correto, eu lembro que antes da dengue tinha o garrote, né? Mas hoje Fazer tá a mais... prova do laço, né? Hoje é mais questão de exame de sangue mesmo, ou a sorologia. A gente tem o exame de sangue e a gente tem os testes rápidos, que são muito parecidos com teste de gravidez. Teste de gravidez, você pega a amostra de urina lá, põe no equipamentinho, na plaquinha, você vê uma marquinha negativa, você vê 2 marquinhas positivas. Isso vale para teste de gravidez, tem teste de dengue, que é igualzinho. Você pega uma gotinha de sangue, joga na plaquinha e você vê. Se deu uma marquinha negativa, se deu 2 marquinhas positivas. Só que assim, todo teste rápido, todo teste sorológico para identificar a doença infecciosa, tem o período certo para você fazer. É que nem exame de gravidez, eu costumo explicar para os pacientes assim. Não adianta você fazer um exame de gravidez logo depois da relação. Aí não tem graça. Pode ter acontecido alguma coisa, como pode não ter acontecido nada, simplesmente não deu tempo. Da dengue é a mesma história. Para você fazer um teste rápido para dengue, você não pode fazer nas primeiras 2 horas de sintomas. Tem que ter um período mínimo. Os testes falam 12 horas, 24 horas. Então a gente fala, olha, se eu fiz com 12 horas de evolução, muitas vezes foi um falso negativo, simplesmente não deu tempo para a gente ainda conseguir identificar. Então a gente costuma orientar os pacientes a fazerem exames pelo menos com 12, 24 horas. E se vier negativo, mas ainda tiver muito sugestivo, repetir depois com 24, 48 horas, que a gente acaba encontrando o diagnóstico, né? Boa. Anteriormente, a gente até tirou sarro, entre aspas, né, dos casos da dengue, né? O tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E até damos risada na hora que falou, nossa, o cara que pega 4, pelo amor de Deus. Já conheceu alguém? Algum paciente seu já teve esse caso? Ou você já ouviu falar? Ou não tem nem como o cara morre antes? Então, a gente não encontra isso de maneira fácil, porque não é rotina. Sim. Da gente dosar descobrir qual que é o tipo de dengue, porque não muda a conduta. Sim. A conduta é a mesma nos 4 grupos. Porque não é que obrigatoriamente a pessoa contaminada vai se complicar. Só que tem uma chance maior. Sim. Mas não mudaria a conduta, por isso que a gente não faz. Por isso que quem faz os estudos a respeito de qual subtipo da dengue está mais comum circulando por aí é o Laboratório Central do Estado. E eles lançam essa informação pelo boletim epidemiológico. Só que assim, eu vou falar, o boletim epidemiológico, para o público leigo, é difícil tirar as informações, né? Não é algo que fica muito claro. Mesmo a maioria da população não sabe que tem esses 4 subtipos da dengue e tal. Então, é algo que não chega fácil essa informação para todo mundo. Então,
Por isso que é bom a gente estar aqui falando sobre esse tipo de coisa para a pessoa saber que existe. Com 2 mulas Viu, aqui. gente? Com duas... Nós dando risadinha, assim. né? Não, mas é legal para a pessoa saber, poxa, se ela já fez tá cada vez mais fácil encontrar o diagnóstico de dengue, porque agora as farmácias privadas foram autorizadas a fazer teste rápido. Então tem vários testes rápidos que estão disponíveis em várias farmácias comerciais. É igual o teste Covid. de AIDS também, que Covid, você tinha comentado, AIDS, que eu não sabia sífilis. que tinha. Tem farmácia que está fazendo hemograma, colesterol, tudo isso daí e testes rápidos. Sim. É algo relativamente recente que o governo autorizou, saiu a portaria que autoriza isso Legal. daí. Então a gente consegue fazer esses exames de maneira relativamente fácil, mesmo em farmácias privadas. Sim. E, doutor, uma questão que você comentou sobre gente que vem a falecer por causa da dengue. Isso. Eu queria entender por que isso acontece, assim, provavelmente a pessoa se descuidou, ou é um agravante da doença, como que chega a esse ponto? Cada paciente é único, né? Não dá pra gente falar que esse aqui vai complicar, esse aqui não vai, mas a gente tem o tal dos fatores de risco. A gente sabe que quanto mais idoso o paciente eu costumo explicar para os pacientes assim, sabe tanque reserva de carro? Você tem o tanque principal e tem o tanque reserva. Conforme você vai envelhecendo, o seu tanque reserva começa a encolher. Isso vale para diversos órgãos do corpo, por exemplo, coração, pulmão, rim. Quando você é novo, o seu rim aguenta muita pancada porque você tem um tanque reserva grande. Mas conforme você vai envelhecendo, o tanque reserva vai ficando menor. Então, frente a uma infecção grave, a alguma coisa que vai forçar o organismo, você vai perdendo função que não consegue ser recuperada. Então, paciente idoso é isso, frente a uma situação de uma infecção grave, todos os órgãos, eles não têm muita margem de resposta. Eles não conseguem responder com a maneira como eles deveriam. Então, o idoso já tem um problema por causa disso. E, segundo, na evolução da doença dengue, ela dá uma alteração ali no organismo que ele faz com que a circulação do sangue, que deveria estar... A gente pensa na circulação como se fosse uma série de mangueirinhas que transportam sangue para os órgãos, para todas as células que precisam. E na fisiopatologia da dengue, ocorre uma alteração que é como se essas mangueirinhas começassem a ficar furadas. E o sangue não começa a circular dentro do corpo com a eficiência que deveria. Ele começa a extravasar. É como se o sangue que deveria transferir os nutrientes para todas as células do corpo, ela não conseguisse transferir esses nutrientes de maneira correta. E aí, por causa disso, os órgãos entram em colapso. Se o cérebro não recebe a quantidade certa de oxigênio, de nutrientes e tal, é o que a gente chama de choque. Choque é como se fosse um cheque especial. Você gastou mais do que você tem. Então, você tá precisando de mais nutrientes do que você precisa. Mas por que não chega o nutriente? Porque a veia, a artéria que está levando o sangue até a célula, devido à resposta da dengue, a infecção pela dengue, é como se estiver cheio de furinho e ele vai perdendo líquido. Não consegue chegar com a mesma quantidade de sangue que deveria chegar nos órgãos e tecidos que deveria. Por isso que a gente chama de dengue hemorrágica. Porque esse extravasamento do sangue pode se manifestar como hemorragia grave. Ele vai sair dos vasos e pode causar hemorragia. Geralmente, quando a pessoa pega a dengue, ouve-se muito a questão da plaqueta, né? Nível de plaqueta, meu Deus, eu tenho que ver como é que tá a minha plaqueta. Porque a plaqueta é uma forma da gente estimar a chance de sangramento. O valor normal de plaqueta, isso é impressionante. Aqui em Londrina, a gente já teve tantos episódios de dengue que mesmo a população que nunca sabe, não é obrigada a saber nada de medicina, mas sabem da plaqueta. A plaqueta é um exame simples, tal do hemograma, que a gente sabe que na dengue, ela cai bastante. O valor normal é de 150 até 450 mil. E quando ela cai para valores abaixo de 20 mil, aumenta muito a chance de hemorragia. A gente costuma falar, aumenta muito a chance de hemorragia frente a alguma coisa. Por exemplo, você está com uma plaqueta de 20 mil, se alguém, é exagerado esse exemplo, né? Mas você está com uma plaqueta de 20 mil, se alguém te der um soco na barriga, você pode vomitar sangue. Sim. Pode acontecer. Quando você está com uma plaqueta abaixo de 10 mil,
não precisa nem levar o soco na barriga. Você pode vomitar sangue de maneira espontânea. Estoura os negócios. É muito fácil ocorrer, porque a plaqueta, ela é justamente um componente que, se ela está em condições normais, ela segura esses furinhos que tem nas veias, que eu disse que extravasa sangue. Ela tapa os furinhos e a dengue, ela vai atacar as plaquetas, tal, vai causar esses furinhos, que aí o sangue não vai circular com a pressão que deveria. E qual que é o problema? Como é que você trata a dengue? Você tenta melhorar a hidratação, porque quando a mangueira está furada, uma da forma do líquido chegar com a mesma volume que vinha antes é aumentar a pressão. Então, você tenta fazer a pessoa beber bastante líquido, faz hidratação na veia, para tentar manter um volume de sangue, um líquido maior circulando, que mesmo que extravase e a mangueira esteja furada, chegue ainda a quantidade suficiente de nutrientes para o cérebro, coração, rim. Então, o que dá para fazer na dengue? Hidratação, hidratação, hidratação. Qual que é o problema? Muitas vezes o paciente está nauseando, está vomitando, não está conseguindo se hidratar, está um calor horrível, a pessoa vai perdendo o líquido pelo suor, pela febre, às vezes está tendo diarreia associada, que infelizmente pode estar, e nisso a pessoa cai, desidrata, já está com um problema de circulação, porque o sangue não está circulando no volume correto, e acaba tendo choque, acaba tendo a tal do cheque especial. Os órgãos não conseguem receber a quantidade correta de sangue, e você vai ter falência múltipla de órgãos. Jesus. E assim, por isso que a gente fala hidratação, hidratação, hidratação. É a única forma que a gente tem de tentar controlar isso daí. Infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação antiviral, por exemplo, nenhuma medicação que tenha mostrado eficácia direta contra o vírus da dengue. Depois de contaminado. Depois de contaminado, infelizmente, pode acontecer isso daí. Mas você vai falar, pô, se é só suporte clínico, vou ver o cara afundar? Não. Suporte clínico é bastante coisa. Se a pessoa conseguir beber bastante líquido, se ela for hidratada corretamente, a chance dela evoluir de forma grave é muito menor. Mas, infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, tem gente que tem mais dificuldade para acesso a serviços de saúde e, às vezes, o paciente chega muito tarde para a gente. Ou, infelizmente, a gente fica vendo que muitos médicos saem da faculdade não muito bem preparados para reconhecer os sinais de alerta. Então, infelizmente, a gente vê que em algumas situações o paciente poderia ser conduzido de maneira diferente. Você comentando assim sobre essa questão da dengue hemorrágica, me surgiu uma dúvida. Existem casos que, por exemplo, tem agravantes, que nem o cara fuma, o cara bebe, esses fatores influenciam na piora da dengue? Ou, por exemplo, uma pessoa com 25 anos, ali no auge da vida dela, pode ter esses agravantes de qualquer forma? Então, tem gente que tem azar, sabe? Tem gente que com 25 anos, com 15 anos, tem gente que pode evoluir mal, mas a gente sabe que, estatisticamente falando, a chance é muito menor. O que a gente acaba vendo é que tem um monte de gente que já tem alguns fatores de risco. Por exemplo, paciente que já sofreu, que tem determinado tipo de arritmia cardíaca, por exemplo, às vezes tem que tomar anticoagulante. Esse cara já toma uma medicação que facilita a hemorragia. Se ele pega dengue, já é um duplo fator de risco, a chance de complicar é muito maior. Sim. É meio aleatório, sabe? A gente sabe que quem já pegou dengue antes tem uma chance maior de complicar, mas a gente sabe que tem pacientes que não tinha nada para evoluir mal e evoluiu mal. Mas a gente sabe que pacientes... É um aleatório entre aspas, viu? Porque a gente sabe, paciente idoso, com múltiplas comorbidades, sempre vai ser um paciente mais complicado. Sim. Mas eu já tive paciente que não tinha nenhuma comorbidade e evoluiu mal. Varia muito de organismo para organismo. Varia muito de organismo para organismo. Então é uma coisa... Mas é claro que a gente sabe que o pessoal mais velho, hipertenso, é diabético... com história de AVC prévio, com história de arritmia cardíaca com uso de anticoagulante. Tudo isso daí são fatores de risco para complicar. Sim. A pessoa que ela já tem o diagnóstico de dengue, certo? Não tem que fazer se já está com o vírus. Ela passou ali pelo médico, o médico receitou a hidratação, tudo. Mas ali dentro da casa dela, quando ela está fazendo os cuidados básicos e necessários ali, o que ela não pode fazer durante esse tratamento que você fala, se você fizer isso, você vai piorar? Então, a gente recomenda repouso, porque justamente a pessoa... Primeiro porque a pessoa já vai estar cansada pela própria doença, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas e tal.
E se a pessoa fizer alguma atividade física intensa Hum. e ela desidratar, Piora só. vai piorar Uhum. tudo aquilo lá que eu falei. Então, assim, primeiro é que a gente vê, tem gente que é meio... Gente, quando você tá com dengue, não é momento para você ir na academia, não é momento para você sair para balada, não é momento para nada. Por mais que você esteja bem, o médico te dá um atestado de 1 semana, não é para você festar, é para você ficar em casa e hidratar. Aproveita, né? É, porque a gente Aproveita vê... que tá bem pra beber bastante água. Porque a gente vê que tem paciente que melhora relativamente rápido e a dengue tem esse problema que às vezes a melhora não é acompanhada de melhora laboratorial, Ô, louco. a pessoa ainda tá com plaqueta baixa, ainda tá, e acha que ela tá normal. Então é nisso que os pacientes voltam a piorar. Mas e Tá. medicamentos? Tem... Medicamento é só sintomático, tá? É dipirona, paracetamol, se tiver com febre, antitérmico, analgésico. O que vai fazer a pessoa não complicar é a hidratação. E tem um volume certinho de peso, qual o volume de líquido que ela tem que tomar. Em média, com um paciente de 70 quilos, algo em torno de 3 a 4 litros ao longo do dia. Não é de uma vez, senão a pessoa pode nausear, vomitar, mas ao longo do dia seria o básico que todo paciente com dengue deveria tomar. Mas você falou os medicamentos que podem. E os que não podem? O que não podem são aqueles que podem facilitar sangramento e hemorragia. Aham. A gente sabe que algumas medicações, principalmente anti-inflamatórios, diclofenaco, ibuprofeno, esse tipo de medicação, ela pode facilitar para surgir hemorragia. Então, a gente não recomenda AS, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, mas analgésicos simples, dipirona, paracetamol e beber bastante água. A gente calcula pelo peso, né? É engraçado como essa recomendação médica, né? Tipo, pô, se hidrate. Eu acho que você já deve ter presenciado muitas pessoas meio que bravas, né? Pô, vim aqui no médico e ele falou pra eu tomar água, tá de sacanagem? Só isso? Mas a coisa não é tão simples, né? que o pessoal vai pro Sim, extremo, sim. né? Mas agora nós temos uma vacina, né? Isso. O que eu acho que vai efetivamente mudar a história da dengue no Brasil é a vacina, tá? A gente já tem uma vacina que já foi lançada no mercado já faz alguns anos, que é a Kedenga, que é aquela vacina do laboratório japonês, laboratório Takeda. Ela protege contra os 4 sorotipos que a gente fala de dengue. E ela tem algumas vantagens e desvantagens. A vantagem, ela protege contra os 4 sorotipos, é uma vacina bastante eficaz. Ela passou por inúmeros testes clínicos, então ela é bem segura. Só que ela não está disponível em larga escala pelo SUS. Está voltado mais para a população pediátrica, pré-adolescente. Idosos, adultos jovens, infelizmente, não estão contemplados pela Kedenga, pelo SUS no Brasil. Então, tem uma boa parcela da população que, infelizmente, não teve acesso gratuito, só estaria disponível na rede privada. E para suprir essa deficiência, a gente tem uma nova vacina, que foi liberado já para ser aplicada esse ano, que é a vacina do Butantan. A vacina... Me fugiu o nome agora. Não tem Eu problema. pesquiso aqui. Ó. Me fugiu o nome agora. É que a vacina do Butantan para dengue, e o que ela tem de vantagem? A princípio, ela poderia ser aplicada para uma faixa etária maior. A vacina Kedenga, por exemplo, ela não foi testada não foi liberada para idosos. A gente sabe que para você liberar uma vacina para alguns grupos de idade, tem que ter mais estudos e tal. Então, a Kedenga, ela não tinha sido liberada para pessoas acima de 65 anos. A vacina do Butantan, eu não me recordo exatamente se ela tinha sido liberada para idosos, mas o que ela tinha de vantagem é que ela era dose única. Sim. E ela vai contemplar uma faixa etária maior. Então, essa vacina chegou. A prioridade vão ser de profissionais da saúde, que estão ali na linha de frente, quando caso de dengue e tal. Lembrando que para você pegar dengue, se você está no ambiente com várias pessoas doentes de dengue, um mosquito vai lá, picou a pessoa com dengue e depois te pica, você vai pegar dengue. Sim. Então, a prioridade seriam principalmente, então, para os profissionais da saúde, mas a longo prazo eu sei que a tendência é que todo mundo seja vacinado. A partir que a vacina chegue para a maior parte da população, a gente espera que a dengue seja uma coisa do passado. Sim. Ó, aqui a vacina da Butantan é vacina Butantan DV.
É o que tá escrito aqui. Acho que tinha um nome comercial, alguma coisa, mas não me recordo, porque ela ainda tá meio Aham. restrita. E a faixa etária tá de 12 a 59 anos também. Isso. Porque num primeiro momento a gente não vai ter para todo mundo. Uhum. Então a gente tem que priorizar, principalmente aquela que não foi a faixa etária que a Quedenga pelo SUS não pegou. Sim. A Quedenga pelo SUS pegou principalmente criança pré-adolescente. Sim. Então, teoricamente, eles já estão protegidos. Então, a gente agora vai pegar o pessoal que não estava protegido pela Quedenga. Legal. Desculpa, vai. Não, pode ir. Vai. E por que acho que você até comentou, mas eu estava pesquisando ali, eu acabei não ouvindo. Mas por que eles estão limitando essa Quedenga para acesso? Ela é cara para o Ela sistema? é cara. Como Ela é funciona? cara. Era uma vacina nova, né? Uhum. E só tinha um laboratório que estava produzindo essa vacina. E esse laboratório é uma empresa privada. Ele Sim. não é um laboratório do Estado, laboratório do governo. E ela tinha fins lucrativos, né? Então era uma vacina cara, ela é a única produtora dessa vacina com essas características, né? Uhum. Então ela não conseguia suprir a demanda e quando menor o produto, maior o valor. Então economicamente era inviável. O laboratório Butantan, eu falei, tem vários órgãos que são sérios no Brasil. Um dos órgãos mais sérios no Brasil é o Instituto Butantan. Uhum. O Instituto Butantan é um órgão muito sério, tem pessoas altamente qualificadas ali, e ele é um laboratório do Estado. Então, teoricamente, ele vai produzir o insumo, a vacina, sem fins lucrativos. Uhum. Então, fica mais barato para o governo comprar do Instituto Butantan. Entendi. E a questão da vacina, eu não sei se você chegou a mencionar, mas assim, como é que vai ser, tanto as duas, tanto a Quedenga quanto a do Butantan, como é que vai ser o funcionamento? Eu tomo antes, claro, as crianças vão tomar, né? Vai tomar antes. Agora, se a pessoa já tá com dengue, tem como tomar vacina ou não vai existir isso aí? A gente não recomenda que Sim. tome qualquer uma das vacinas disponíveis quando tiver com dengue. Lembra aquela historinha que eu falei? Quando você tá com dengue e você felizmente vai se recuperar, durante 3 meses você não vai pegar mais dengue. Uhum. Então, logo depois que a pessoa teve dengue, a gente orienta, espera pelo menos 3 meses para ir atrás da vacina, Uhum. porque você vai estar imune. Passou esse período de 3 meses, aí sim, recomendamos que tome a dose da vacina. E vantagem e desvantagem, Quedenga, a vacina do Butantan. Quedenga são 2 doses, com intervalo de 3 meses entre uma e outra. Uhum. A vacina do Butantan é dose única. Então, ambas protegem os 4 sorotipos, né? Então, a gente tem essa vantagem também da vacina do Butantan, dose única. E você chegou a mencionar até antes da gente começar a gravar que essa vacina Quedenga, ela foi produzida num lugar, no Japão, né? E isso que foi não era, não tinha, não é que não tinha dengue, mas não existiam casos relevantes ali. Só que agora eles foram lá e produziram essa vacina. É assim, não é algo que chama atenção. Por que um laboratório japonês iria gastar tempo e dinheiro desenvolvendo uma vacina contra uma doença que não tem no território Que nem tá japonês, lá, né? aham. Então, o que os pesquisadores da vacina, o que alguns cientistas estão vendo? Que com essa história de aquecimento global, e é verdade, a gente está vendo que todos os levantamentos climáticos estão mostrando que situações, que países que normalmente não recebiam tanta temperaturas elevadas estão começando a ter. Que ia ter um aumento de doenças que estão relacionadas com temperaturas elevadas, com clima tropical. E esse laboratório viu que conforme a temperatura fosse aumentando, ia aumentar o risco de você ter epidemias de dengue, inclusive no território japonês. O território japonês, por muito tempo, não teve casos registrados de dengue, e nos últimos 10 anos começou a ter. É claro que assim, não é uma situação de epidemia que nem a gente vê no Brasil, que a gente vê em outros países, mas para um país que antes não registrava nenhum caso de dengue começar a ter, já chamou a atenção. Esse laboratório se antecipou, justamente para ter no território japonês e também outros países do Sudeste Asiático, que eles viram que poderia ser também potenciais clientes, né? Esse cara é ligeiro demais, Pô, né? eu achei que era porque nós era bonzinhos, né? Os japoneses, né? Se sim, preocupam sim. com o próximo. Mas eles devem ter pegado algumas informações de países que sofrem muito sim, com a dengue, né? Sim, é uma coisa interessante, né? Mas alguns dos melhores centros de estudo de doenças tropicais são doenças infecciosas que estão em ambientes tropicais, estão em países não tropicais. Tem um grande centro de pesquisa de medicina tropical, doenças infecciosas tropicais na Alemanha, no Japão. Então, são países que se dedicam bastante à pesquisa dessas doenças.
Uma coisa que eu vi pesquisando para esse episódio, eu não sabia, inclusive não vou tirar seu mérito, foi a Mariana que me avisou, que existe agora meio que uma produção de mosquitos Isso. geneticamente modificados para tentar prevenir esses problemas que a gente tem com dengue, né? Como que funciona isso aí? Porque é uma Isso, loucura. Londrina é uma cidade que fez Aham. parte desse estudo, né? Em que a gente tem versões do mosquito da dengue que estão contaminados com uma bactéria chamada Wolbachia. Essa bactéria, quando o mosquito ele nasce já com essa bactéria, Uhum. quando ele copula, tem relação com a outra mosquita lá para gerar os filhotes, ele transmite essa bactéria para a mosquita fêmea e ela se torna incapaz de gerar mosquitinhos que vão transmitir o vírus da dengue. Tem o vírus ainda, mas Pode- não, assim, não é ativado ali o vírus. Se a mosquita tiver tido contato com o mosquito, é um mosquito macho que está Uhum. contaminado com essa bactéria, tiver tido relação lá e ela ficou grávida, ela precisa picar para justamente fornecer proteína, alimento para os ovos que ela vai gerar. Uhum. Se ela tiver contaminada por essa bactéria, Wolbachia, que ela pega durante a relação, Sim. ela não vai conseguir transmitir o vírus da dengue para os filhotes que ela vai gerar. Então, é uma bactéria que ela corta o ciclo de transmissão. A mosquita grávida não vai transmitir a dengue, mesmo se ela picar algum doente de dengue. E assim, isso aí foi feito por laboratórios de biologia molecular, engenharia genética e tal. E os estudos preliminares estão mostrando que resultados muito bons. Que os Legal. bairros de Londrina que tiveram a liberação desses mosquitos tiveram menor incidência de dengue. E passa também para os filhotes daí? Não, passa para os filhotes, Aham. tá? Eu não lembro se a bactéria... É que aí já é mais parte de biologia, não seria tanto mais infectologia humana, né? Mas eu não lembro se a bactéria, ela ou impedia o nascimento dos filhotes, ou se os filhotes nasciam, eles não eram capazes de transmitir a dengue. Então, ela mexe nesse metabolismo aí da transmissão. Porque, olha só, a mosquita fêmea, que tá grávida, e ela precisa picar a gente para poder gerar nutrientes para os filhotes. Se ela tá com dengue, ela pode gerar ovos que podem ficar com o vírus da dengue incubado por meses. Então, ela bota o ovinho lá, mas o ovinho não caiu na água, ficou ali num ambiente que não tinha como ele germinar. Ela pode ficar meses nesse ambiente seco, Ele não morre. não morre, ele Caraca. aguenta um tempão fora do ambiente da água. E aí, quando vem a chuva e forma lá o nível da água e tal, vão gerar larvas que vão gerar mosquitos já contaminados com o vírus da Caraca. dengue. Ele consegue sobreviver, tem a transmissão da mosquita fêmea para os ovos por um tempão. E essa bactéria vai agir justamente nisso daí, vai impedir que o vírus passe da gestante, da mosquita grávida, é esquisito falar isso, né? Mas da mosquita grávida para os filhotes dela. Caraca, mas isso sempre foi assim? O mosquito, ele sempre conseguiu... Os ovos sempre conseguiram sobreviver? Ou o mosquito Não, que foi isso foi evoluindo? Não, sempre aconteceu. Nossa, Esse eu não mosquito, sabia ele é disso. muito resistente por causa disso. Porque ele consegue botar ovos que... Ele bota o ovo na água para gerar a larva, para depois de algumas semanas sair um mosquitinho, né? Mas ele tem uma estratégia de sobrevivência que mesmo que não tenha água, ele bote num ambiente seco, ele sobrevive por um certo tempo. Até vir a chuva, até vir a água, para ele crescer de novo. O mosquito sobrevive a tudo, né? Ah, Eu também... Bom, é meio que um senso que eu acho que está acontecendo. Eu vejo que tem hoje em dia tem poucos carros de fumacê, né? Ah, sim. Isso realmente diminuiu? Por que a gente... Antigamente era direto, né? É porque a gente tá vendo que a eficácia do veneno tá cada vez menor. É a tal da seleção natural. O que acaba acontecendo, né? Você joga aquele veneno pelas ruas, tal, ele vai matar um monte de mosquito. Mas os mosquitos que sobreviverem, que já são naturalmente resistentes àquilo lá, quando vier o fumacê pela segunda vez, não vai acontecer nada. Porque Tá eles já vacinado, né? ele já foi exposto, sobreviveu, ele não vai morrer mais Sim. daquilo lá. Então, em termos de saúde pública, a gente está vendo que essa estratégia ela não é das mais eficazes. Fora os efeitos colaterais de
problemas respiratórios que podem causar à população. Esses inseticidas também podem matar outros insetos que não tem nada a ver com o mosquito da dengue. Então, atrapalharia, por exemplo, abelha, polinização de flores, um monte de outras coisas. Então, é uma estratégia que a gente gradualmente vem reduzindo. A gente gosta da estratégia da Wolbachia porque é uma coisa altamente específica só para esse tipo de pernilongo, só para esse tipo de mosquito. Ele não interfere nas outras espécies. As cadeias ali. Isso, então ela não seria algo indiscriminado, que nem o uso do fumacê, de veneno. Entendi. É mais uma... Não deixa de ser uma prevenção antes mesmo do mosquito propagar o vírus mesmo, né? A gente tenta eliminar da melhor forma possível, tá, mas a gente vê que o fumacê cada vez mais tem caído em desuso por causa disso daí. Lá no meu bairro, o fumacê não vem do caminhão, vem dos drogados de que tem no meu bairro. É complicado. Ô, Rodrigo. Mas a questão da resistência dos ovos, uma vez foi uma moça, uma fiscal da dengue, foi na minha casa, né? Aí ela chegou, deu uma olhadinha lá no quintal tal, e chegou no pote de água do cachorro. Aí ela falou, como é que você costuma lidar aqui com esse pote? Você só joga água? Como é que você faz? Porque, queira ou não queira, é uma água parada ali, né? Sim, sim. Aí eu falei, não, todo dia a gente troca, 2 vezes no dia a gente troca a água. Tá, mas como é que você faz? Falei, eu pego o pote, jogo a água e coloco uma água nova. Ela, você tem que lavar o pote, porque os ovos ficam na parede, ficam grudados ali no pote. Então, sempre que você for trocar a água do seu pet, ou a da sua plantinha lá, dá uma esfregada, lava mesmo, porque os ovos podem ficar grudados na parede do recipiente lá, e eu não sabia. Pode acontecer do recipiente evaporar tudo, ficar sem água, o ovinho tá na parede do vaso, aí quando tem alguma chuva, alguma coisa, ele enche de novo, o ovo eclode. Só aguardando a oportunidade da água chegar. Aulas. Formas de prevenir, né? Formas de prevenir. E você só previne o quê? Se você assistir quem? Conversaria Podcast. Tá. Pô, se liga! Incrível. O podcast de Londrina. O podcast de Londrina. Vamos agradecer o pessoalzinho? Bora, Só uma licencinha aqui, doutor. Meus amores, é o seguinte, você que tá assistindo ao episódio até agora, faz um favor, deixa o seu like, hype esse vídeo, se inscreva no canal e nos siga lá no @conversariapod. Olha quantas informações você já teve em 43 minutos de vídeo, tá? E terão mais, tá? É só você aguardar esse patrocinador aqui aí. com nós. Continua, não vai embora não, pelo amor de Deus. Se você não aguenta um anúncio, pode pular, mas depois volta aqui. Depois volta. Vai, faz uma fumaça aí nessa casa e na brincadeira. Pessoal, vamos agradecer aos patrocinadores, começando pelo Seu Espaço Estúdio. Para você que precisa gravar conteúdos para sua rede social, eu indico o formato podcast, que inclusive você consegue fazer aqui no estúdio Seu Espaço, que é onde a gente está executando esse podcast, né, que é o Conversaria. O Conversaria nada mais é do que apenas uma marca que a gente ganha vida aqui dentro do estúdio. Então a gente utiliza a nossa identidade visual, cores, né, na nossa paleta, logomarcas na TV. Então a nossa identidade de modo geral a gente consegue trazer para dentro do estúdio. E a partir disso, você também consegue trazer a sua marca para fazer o podcast aqui no estúdio de podcast, o Seu Espaço. Nossa, hoje tá meio travado. Não, vai dar. Mas você vem aqui, vamos supor que você tem uma empresa de marketing e ela tem a logomarca, a identidade azul, a gente consegue deixar tudo aqui adaptado com a sua marca, tá bom? Então, venha até o estúdio Seu Espaço, venha conhecer. Claro que a gente tá só na região aqui de Londrina, então se você é das cidades vizinhas, a gente consegue atender ainda, mas tem esse fator limitante de estado. De estado não, de cidade. Mas quem não tem esse fator de limitação? Nossa, tá difícil hoje, O cara dá um gancho pra mim, Mariana, que eu fico todo assim, ó, cagado. eu tentando pegar o gancho dele no ar, assim, ó. Meus amores, é o seguinte, você que participou de um podcast, você que participou de uma palestra aí, se você precisa de cortes, tanto pro seu Instagram, tanto pro seu YouTube, não sou só eu, não. Tanto pro seu YouTube, tanto pro seu, enfim, pro seu TikTok. Se você precisa de uma empresa profissional em fazer cortes, em fazer thumbnails, em gerenciar olha, você passou o vírus pra mim, será que você tá zoando comigo? Eu não zoei em bem nenhum feito, momento. Se você tá precisando de uma empresa para gerenciar o seu perfil aí, meus amores, contrate a Ocupa Digital, tá bom? Você pode ver que nós não somos bons em falar, nós somos bons na parte ali, de fazer thumb, ainda bem que a gente não trabalha com comunicação, né? Exatamente. Mas imagina se a gente trabalhasse. Então, se você precisa gerenciar o seu perfil, meus amores, contrate a Ocupa Digital.
digital, tá bom? Nós já monetizamos mais de 10 canais no YouTube, beleza? Inclusive esse aqui. Então, contraste. Você vai ver que na reunião a gente vai falar mais tranquilo, mais devagar, não vai estar falando errado dessa forma aqui, não. Até porque... o nosso podcast só dá certo porque a gente faz as perguntas. Nós não respondemos as perguntas. A partir do momento que o convidado fizer uma pergunta pra gente, Maria. aí vai ficar os dois se olhando assim e falando... E também, gente, estamos estreando o clube de membros do Conversaria, tá? E o que acontece? Por que é tão importante você se tornar assinante? Primeiro que é baratinho, é apenas R$ 7,99. Barateza. Quanto? R$ 7,99. O que você faz hoje com R$ 7,99? Não dá nem pra Nada. comer um lanche fora ali, você não consegue mais com isso, não. Então, primeiro que é barato. Segundo, existem alguns conteúdos exclusivos, principalmente os episódios completos, que são esses que a gente tá gravando. Alguns deles ficam privados, né, depois de um tempo que a gente posta. Então a gente deixa disponível para todo mundo, mas depois de um mês ali mais ou menos a gente tira e deixa somente para membros. Então se você chegou depois de um mês, sinto muito, somente membros podem ter acesso a esses conteúdos, mas, né, o restante ali, os cortes, os shorts, tudo fica disponível para você. Mas se você quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos, somente para membros. E aí também tem os emojis, tem outras coisas ali todas que a gente tá ainda elaborando o clube de membros, quem sabe mais pra frente criar um grupo no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, pra gente ficar mais próximo de vocês que são membros do nosso canal, tá? Inclusive, nós temos uma membra. Já temos uma Como é que é o nome membra. dela, né? Fabiane, obrigado. Top. Tá vendo? Ó, a gente nós lembramos o Tem seu nome. certeza que é tá? Fabiane? Eu vou Porra, pesquisar. Vai. Acredita em mim. Ah, tá, perdão. Não, mas eu sei, dá pra ver o nome Não me aqui, ó. revela ao vivo aqui. Dá pra ver o nome aqui, ó. Não, daí ela vai ficar, vai ficar triste. Não dá pra ver aqui. Exatamente. O último patrocinador aqui, meus amores. Um abraço aí pro Léo Knorr, que é o nosso personal, tá? Se você tá precisando de uma pessoa pra montar os seus treinos aí na academia, e assim, aquele treino não é aquele treino que você consegue aí no chat GPT, não. É um treino personalizado pra você e pra sua rotina. Muitas vezes você não consegue ir aí 7, 6, 5 vezes na academia. Na semana, né? Então, se você trocar ideia com ele lá e falar, cara, ó, minha rotina é essa, adapte o treino para essa rotina, ele vai conseguir, tá? O link tá aqui embaixo para você preencher os seus dados, beleza, meus amores? Ó, o nome dela é Daniele Bragas. Porra, Bruno. Tá? Não, deixa eu dar o mérito pra ela, né? Porque daí você chama a mulher pelo nomeado. Vai em mim. Ué? Porra, Não, é Daniela. Muito obrigado, Daniele. Eu falei errado também. Muito obrigado pra você aí que se tornou membro, tá? Continue, faz 7 dias que ela é membro aqui do nosso canal. Tamo junto, Daniele. Voltando aqui, doutor, depois desse 10 merchan, minutos de merchan. Tem que melhorar isso aí, tem que cortar metade, aí que tá difícil, o convidado chega a dormir ali. Ô, doutor, só pra gente encerrar esse assunto sobre dengue, assim, fala pra gente os principais mitos que você sempre ouviu no seu consultório e que você vê também na internet afora aí. Eu acho que uma coisa que é importante a gente valorizar é saber o quanto a dengue pode evoluir mal, tá? A maioria absoluta vai seguir bem, vai ser a pior semana da vida deles, não vai ter sequela, mas em alguns casos pode evoluir mal. Então, se você apresentar sinais de alerta, valorize os sinais de alerta. O que são sinais de alerta? Dor de barriga assim, dor abdominal que a gente fala, não é porque a pessoa está tendo vômito ou diarreia, uma dor na barriga que chame a atenção, procure pronto-socorro. Se você tiver alguma manifestação hemorrágica, vômito com sangue, diarreia com sangue, sangrar nariz, sangrar gengiva, procure o pronto-socorro se você já tiver com diagnóstico de dengue. Em mulheres, se começa a ter sangramento menstrual fora do período que deveria estar, também é um sinal de alerta. Então, valorizem a dengue, tá? A dengue é uma doença que, tem gente que já está acostumado. Todo ano tem epidemia de dengue, todo ano tem. Gente, é uma doença horrível. Para quem já pegou dengue e estiver vendo esse programa, vai saber confirmar isso daí. São poucas as doenças que a pessoa chega e fala, foi a pior semana da minha vida. Uhum. Então, acredite na dengue, valorize a dengue, porque você pode ficar muito mal. Maravilha. Doutor, tem uma historinha que você contou antes ali, né, no bastidor, que eu acho que seria legal todo mundo ouvir. Assim, não sei se é legal, na verdade, né? Mas é uma história muito curiosa que você trouxe, que você passou em um atendimento que você teve. Ah, sim. Eu sou formado aqui pela Universidade Estadual de Londrina e tal. E uma coisa que a gente vê no curso de medicina da UEL são casos diferentes. São coisas de vida prática, vida de hospital,
que a gente não vê em toda a faculdade de medicina. Não é porque eu sou formado aqui, não é porque eu sou professor do curso daqui, mas tem algumas coisas que a gente vê que ocorrem durante a graduação que eu não vejo acontecer em outros lugares. Uma das coisas que aconteceu comigo, não tem nada a ver com dengue e tal, mas que aconteceu comigo, foi na época que eu estava estudante, no último ano do curso, chegou um paciente com uma faca cravada no peito, e esse paciente chegou muito grave, já subiu direto para a sala de cirurgia e tal, e na hora que a gente foi investigar aonde que a faca tinha pegado, quais estruturas e tal, ele estava com o peito aberto já, a gente procurando o local de sangramento, o coração dele parou. No que o coração dele parou, ele já estava com o peito aberto. Uma das condutas que a gente faz é uma massagem cardíaca diretamente sobre o músculo cardíaco. Jesus. Então era uma madrugada, isso daí foi muito marcante para mim. Era uma madrugada, 2, 3 horas da manhã, e eu tava com a roupa do centro cirúrgico, roupa estéreo, luva estéreo. O coração dele parou e eu fiquei massageando o coração dele com a minha mão. Eu fiquei apertando a mão do paciente e eu pensando, caramba, 2 horas da manhã, eu tô literalmente com o coração de um paciente na minha mão. E a coisa interessante é que ele voltou. O coração parou, com a massagem cardíaca ele voltou, mas infelizmente depois do quadro muito grave ele veio a falecer, né? Mas foi uma coisa que o curso de medicina da UEL me proporcionou. Eu tive uma experiência de ter o coração de uma pessoa na minha mão e um pensamento que me veio, parecia que eu estava apertando uma bexiguinha d'água. A textura do coração, numa massagem que você aperta o coração de alguém, tem a sensação de você estar apertando uma bexiga d'água. Jesus. E você era estudante ainda? Eu era estudante. Eu estava no 6º ano de medicina, né? E isso é algo extremo, não é? Você não vai abrir o peito de uma pessoa para fazer uma massagem cardíaca, né? Mas o curso de medicina da UEL me deu essa experiência. Eu acho que uma coisa interessante do curso de medicina da UEL é que ele tem muita parte prática. A gente tem... chega muito caso diferente. É que assim, é uma questão de lógica. Londrina é a maior cidade no interior do Paraná. Sim. Então, tudo que for de caso complicado... Vem pra cá. Ou vai para cá, ou vai para Curitiba. Curitiba está no extremo oposto aqui do estado, então boa parte das coisas que vem no interior acaba vindo para Londrina. E o curso de medicina me deu essa oportunidade. Sempre que eu converso com outros estudantes, com outras pessoas que ainda estavam na graduação, eu não vejo ninguém que tinha feito uma massagem cardíaca diretamente com o coração na mão. A gente também, com manejo de pacientes graves, o aluno da Universidade Estadual de Londrina, do curso de medicina, ele vai sair daqui sabendo manejar paciente grave. Sabendo manejar, eu digo... tendo a oportunidade de saber, porque a gente sabe que se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender, mas ele vai ter a oportunidade de manejar pacientes graves com procedimentos muito que outros lugares, muitas vezes, o aluno de medicina não tem a oportunidade que a gente tem aqui. Então, eu sinto que a nossa faculdade, o nosso curso, consegue formar bons médicos na prática. Na parte prática, no geral, os nossos alunos se saem muito bem. E qual foi o sentimento? Assim, depois você conseguiu dormir? Nossa, eu fiquei aquela adrenalina de você pensar tudo que você viu, tudo que você fez, né? Foi uma coisa marcante. A gente até hoje, de vez em quando, me vem esses pensamentos na cabeça. Medicina é um curso sensacional, assim, não querendo desmerecer os outros cursos, por causa dessas vivências, né? Você... ver casos literais aí de vida ou morte ao longo da sua graduação. Eu lembro também, eu estava de plantão quarta-feira à noite, né? E chega aquele momento lá entre as 2 e 4 horas da manhã que não vem nenhum caso. E uma coisa que a gente vê que o médico é autorizado a descansar. Se não tem nenhum paciente para ser atendido entre as 2 e 4 horas da manhã, a gente não é vigilante noturno. Não precisa ficar olhando na rua para ver se vai vir paciente. Não é guardinha. Eu posso descansar se não vem nada, né? Lembrando que o hospital é de tamanho gigantesco. Se vier alguma coisa que for necessária, a gente é acionado, né? Mas, obviamente, se não tem nada a ser feito num período que não chega paciente, você pode descansar. E eu tava pensando, né? Eu fui dormir, fui pro repouso médico e tal. E tinha outros 2 alunos que também estavam indo dormir, porque a gente estava no plantão, não tinha nenhum caso a ser discutido.
Aí eu falei, poxa, o curso de medicina é o único curso que você pode falar que você vai dormir com o seu professor e não tá fazendo nada de errado, né? Porque assim, faz parte. A gente tava lá no mesmo lugar, todo mundo dormiu junto, porque faz parte. As camas são tudo lado a lado. O momento lá ele, né? São coisas da vida. E faz parte da profissão. Mesmo depois de formado, eu lembro que eu tava dando plantão numa UPA, na unidade de pronto atendimento, que era muito grande. Eram 5 médicos plantonistas. E nesses 5 médicos tinha uma mulher, né? Eram 4 homens e uma mulher. E não sei o que, o marido dessa médica, colega que tava de plantão, foi lá levar alguma coisa pra esposa e tal. E ele viu lá que tinha 5 camas, né? Ele falou, ué, dorme todo mundo junto? Já bateu os ciúmes ali. É parte da rotina médica. Não tinha separado o quarto por sexo, né? Ficavam lá 2 beliches e um sofá. Caraca. E assim, chega o momento na madrugada que não tem o que fazer, todo mundo vai descansar. São coisas da atividade médica, né? A gente dorme muito fora de casa, pode ser acionado a qualquer momento. E a gente não tem... Vários colegas que dão plantão já sabem bem isso que eu tô falando, é a rotina nossa. Sim. E na hora ali do atendimento, principalmente nesses ambientes de urgência e emergência, claro que depende do nível de estudo do médico, né? Mas é comum dar um branco na hora do atendimento ali? Ó, como é que é o negócio? Isso aí eu tive um professor que deu aula para mim e tal, que ele dizia o seguinte: numa situação de urgência e emergência, o médico ele é visto como posição de liderança. Por mais que você tenha visto uma situação desesperadora, por mais que você não ache que saiba o que tem que fazer, procure ter sangue frio e procure manejar a situação da melhor forma possível, sem deixar transparecer isso para os outros, porque se você cai, os outros vão cair em sequência. Então, a gente é treinado durante a faculdade, a gente vivencia muitas coisas para que quando vem uma situação desesperadora, a gente consiga manejar da melhor forma possível. Todos somos humanos, nem todo mundo vai conseguir reagir da melhor forma possível. Mas eu sinto que, pelo menos o curso de medicina da UEL dá essa oportunidade. A gente vai ver muita coisa desesperadora que... A gente, quando é estudante, a gente sabe que a maior responsabilidade não é nossa. Mas a gente sabe que a gente é um elo da corrente. E você, quando você é exposto várias vezes a situações desesperadoras, você acaba se acostumando. A gente é capaz de se acostumar com cada coisa que a gente não imagina, e eu sinto que com a formação em medicina é assim. As faculdades que têm uma boa parte prática, a pessoa não vai ser a primeira vez que ela entra naquela situação. Por exemplo, eu já tenho 15 anos de formado. Eu fiz tanto parto, mas tanto parto, que por mais que já faz mais de 15 anos que eu não conduzo um parto, se vier uma mulher dando a luz aqui, eu saberia conduzir. Que para algumas pessoas pode ser uma situação desesperadora. Sim. Então, eu acho que a maioria dos profissionais médicos vão entender isso que eu estou falando, né? Na maior parte das vezes as coisas se repetem. E você acaba perdendo o desespero porque você já viu a situação antes. Então, é algo que é natural da profissão. Você acha que isso por causa do HU? Eu acho que é por causa do HU, porque pelo fato de ser o maior hospital do interior do Paraná, vem um monte de coisa diferente. E tem coisas que são muito chocantes, né, para quem não é da área médica. Por exemplo, o HU, ele tem uma ala de queimados. Que é um tipo de paciente que, para quem não tem vivência, às vezes pode ser desesperador, é muito impactante, né? Então, e a gente tem a oportunidade de vivenciar tudo isso no HU. Eu me sinto muito feliz de ter feito a graduação aqui, de ter tido a experiência que eu tive aqui e de hoje eu ter voltado para a universidade onde eu me formei, que eu sou muito grato ao HU. Eu sinto que a formação que eu tive aqui não tem nada a perder para qualquer outra das melhores faculdades de medicina do país. Eu sinto que aqui a gente tem a capacidade e a estrutura. Então, tanto é que eu voltei. Eu fiquei 11 anos fora. A minha ideia sempre foi voltar para o Paraná, só não estava surgindo a oportunidade. A hora que surgiu, que eu consegui voltar, fiquei muito feliz de ter conseguido voltar. Londrina é uma cidade muito boa, viu? Acho que de todos os lugares que eu já morei, Londrina foi o melhor lugar. Então, fico muito feliz de poder voltar aqui, de eu poder estar trabalhando aqui.
Estando no podcast de Londrina, De hein? Londrina. Nossa senhora, você tá maluco. Eu acho aqui o melhor lugar que eu já morei. Eu fico muito feliz de ter voltado pra cá. Eu gosto bastante daqui Eu também. também. Não penso em vazar, não. Só se a oportunidade... É assim, é que a gente... É que quando a gente é estudante, ou quando a gente às vezes bate aquela curiosidade de conhecer outros lugares, que você fala, pô, mas aquela universidade foi considerada a melhor, tal, o que que tem lá? Aí você vai lá pra ver, você fala, pô, mas lá também tá cheio de problema, tal. Cada um com as suas peculiaridades, né? E você começa a ver, pô, mas Londrina até que não era ruim. Por que que eu achei que era ruim? Não. Fiquei muito feliz. Aí conheci, vi como era, e voltei. Ah, não, porque nem a gente teve a experiência de viajar para São Paulo, capital. Jesus, Sim, não sim. tem qualidade de vida, não tem. É. Os dias que a gente ficou lá foi a maior correria, porque você tem que levar em consideração ou o metrô que você vai pegar, que vai levar às vezes meia hora para você chegar no lugar, ou o trânsito. Aí você não pode usar o seu carro no momento que você quer, porque tem o rodízio. Vixe, mano. Então, essas histórias de medicina, né? Essa história da facada no peito. Eu, quando eu estava em São Paulo, eu estava na UTI do Hospital Emílio Ribas, que é um hospital inteiro só voltado para doenças infecciosas. Teve uma vez que eu estava lá, eu ainda estava fazendo a residência em infectologia, que ligaram lá para a UTI, eu era o residente, atendi o telefone, aí o cara falou, a gente vai acionar um protocolo Ebola agora e vocês precisam estar prontos. Cara. Aí eu falei, o quê? Eu falei, eu sou residente aqui. Aí o cara falou, não, passa pro seu chefe e tal. Aí o chefe foi lá, atendeu o telefone, anotou lá umas informações e tal. E o que que era? Era um paciente africano que não falava português, tinha sido encontrado na rua, lá em São Paulo, com febre, confusão mental e vomitando sangue. E tinha tido uma história dele ter passado pela Libéria, que é um país africano que estava tendo um surto de ebola. Nossa. E aí eles ligaram pra gente, falando, esse paciente, nós estamos abrindo suspeita de ebola, vai ser transferido para UTI do hospital agora. Preparem-se para receber esse paciente. Ebola, se você acha que no Covid você já tem que usar equipamentos de proteção demais, luva, máscara, ebola é roupa de astronauta. É aquela que vai te cobrir da cabeça aos pés, tá? Tem uma roupa especial só para atender ebola. E ele tinha que ficar num quarto completamente isolado, e era um quarto que ele estava preparado para receber casos de ebola, em que ele tinha um quarto e uma antessala, onde ficavam equipamentos de laboratório para você pegar a amostra de sangue, urina, fezes, o que tiver do paciente para mandar analisar. Em vez de você ficar andando com aquela amostra de sangue pelo hospital até chegar no laboratório, você levava no equipamento que ficava na antessala. Era ali mesmo. Era ali mesmo, porque é uma doença altamente contagiosa, pode ser transmitida por sangue, líquidos biológicos e tal, pelo ar, tinha essa dúvida. Ar a gente sabe que não é tão frequente e tal, a não ser que seja tosse com sangue e tal. Mas é uma doença altamente infecciosa com alta letalidade. E foi uma cena impressionante. Quando esse paciente chegou, foi isolar num elevador só para esse paciente. Foi feita uma equipe de desinfecção para desinfetar o elevador depois que o paciente passasse. E pelo caminho, no corredor, também veio uma equipe de limpeza para fazer a desinfecção. E, gente, isso é uma loucura, muita tensão. Eu nunca conhecia, para quem gosta de tensão, deve ter sido ótimo. Mas para mim, eu tava vindo lá do interior do Paraná, eu vim num protocolo Ebola, e eu lembro que era assim, eu era residente, o mais jovem, e tinha 2 chefes mais velhos. E eu lembro que um chefe tava conversando com o outro, e um chefe tava falando pro outro assim, deixa que eu vista a roupa, equipamento de proteção, vocês ficam do lado de fora, e deixa que eu vou examinar o paciente, colher as amostras, conversar tudo com ele sozinho. Se eu precisar da ajuda de vocês, aí vocês se paramentam e entram ali. E ele meio que falando assim, não, porque eu sou mais velho e tal. Eu falei, meu Deus, o cara tá falando porque se ele for morrer, ele já viveu bastante. Eu fiquei pensando, né? Porque ele falou, eu sou mais velho e tal, deixa que eu entro lá. Eu não sei se ele quis dizer porque ele era o mais experiente e sabia lidar com esse tipo de situação, ou se porque se ele fosse morrer, ele já tinha vivido o suficiente. Eu falei, meu Deus, que coisa tensa.
Que coisa tensa, né? Eu não quero isso pra minha vida, não. Ainda bem que não vinha protocolo Ebola toda vez, né? Mesmo naquele hospital, ele só teve, acho que 4 ou 5 vezes em situações que tiveram que acionar o protocolo Ebola, né? E olha só. Aí você fala, pô, o que o paciente tinha? Então era Ebola. Eu lembro que o paciente ficou ali, o meu chefe, ele foi lá, coletou a amostra de sangue, levou na antessala, e eles tinham equipamentos bem avançados para analisar aquela amostra de sangue para pesquisar para várias doenças. Era malária. Na hora que saiu o resultado da malária, aí todo mundo ficou mais calmo. Tirou a roupa assim, Não. E coitado do um lambeu um paciente. corrimão. O paciente falava francês. Mas aí que tal é que loucura, né? Francês não é uma língua que você encontra um médico falando francês, né? Sim. Lá naquele hospital, o chefe falava francês. Caraca. A gente vê como as coisas se concentram em São Paulo, né? Se tem um lugar pra acontecer isso, é em São Paulo, né? Então, o chefe falando em francês com o paciente e tal, eu também não ia ser útil lá, não sei falar francês. Mas foi uma situação tensa. Caraca, que história, hein? Infectologia tem várias dessas histórias. Mas esse lance de vírus, fungo, bactéria, né? Agora, olha eu na teoria da conspiração agora, vixe, né? Lá vem. Porque a gente vê muito, nós vemos muito em filmes assim, né? Aqueles laboratórios, tudo falando que, e também teorias conspiratórias, que falam que tem laboratórios que tem ali vírus e fungos incubados que se estourar, acaba com a população. Tem. A gente tem basicamente 2 laboratórios que lidam com agentes infecciosos com potencial pandêmico, né? Sério? Tem. Os 2 principais são um que fica nos Estados Unidos, que é o laboratório do CDC, fica lá em Atlanta. Tanto é que para quem assistiu aquele Walking Dead, Opa! aquilo lá verdade. existe o laboratório de virologia no CDC, em Atlanta, que eles pesquisam vírus. Eles têm uma amostra do vírus da varíola, que pode ser utilizada como arma biológica, que já causou uma pandemia mundial no passado e tal. Foi o primeiro vírus que a gente conseguiu eliminar completamente de transmissão natural. Não se morre mais de varíola no mundo, porque graças à vacinação, a vacina da varíola foi a primeira vacina a ser desenvolvida, a gente conseguiu erradicar essa doença. Mas ainda tem amostras de varíola nesse laboratório do CDC, e tem também num laboratório de biologia, microbiologia, na Rússia. Eu não me recordo se era na capital. Acho que não era na capital. Era um outro centro de pesquisa na Rússia que eles também tinham a amostra do vírus da varíola. E esses laboratórios, eles têm que ter uma segurança extremamente alta. Então só tem esses 2 laboratórios capazes de lidar com esses vírus com o nível de proteção adequado. Porque aqui em Londrina nós não temos um laboratório dele. No Brasil todo, na América do Sul toda, não tem laboratórios de virologia, de microbiologia, que tem o nível de proteção que esses 2 laboratórios têm. Porque é um equipamento muito caro, tem que ter equipamentos de proteção. É coisa de filme de ficção científica, realmente. Aquilo lá, toda a ficção é baseada um pouquinho na realidade. Então tem isso daí. Inclusive, eu gosto muito de falar isso a respeito de filme de zumbi. Todo filme de zumbi foi baseado num agente viral que existe na realidade, que tem praticamente 100% de letalidade. Se você pega esse vírus, você vai morrer. É um vírus que é transmitido por mordida de um animalzinho específico, em que ele procura atingir o cérebro da pessoa, e quando atinge o cérebro da pessoa, ela tem alteração de comportamento, agressividade, tudo isso daí. Vocês desconfiam qual vírus que seria? É aquele da formiga? Não, é o vírus da raiva. A raiva. O vírus da raiva, quando o objetivo do vírus é chegar no cérebro. Então o cachorro, o gato, animal, pet que está contaminado, ele fica mais agressivo, ele saliva mais e ele vai morder a pessoa para conseguir, o vírus ele entra dentro do corpo e o objetivo do vírus é chegar no cérebro. Chegando no cérebro, a pessoa altera o comportamento, fica mais agressiva, fica mais agitada e ela pode transmitir. De novo, por mordida, esse tipo de coisa. E um fato interessante é que o vírus da raiva é praticamente 100% letal. Você pegou raiva, você vai morrer de raiva. Felizmente, os casos são muito raros. No Paraná, a última vez que a gente teve um caso de raiva humana foi em 87. Já tem mais de 30 anos aí que não tem um caso de raiva humana no estado do Paraná. Mas é uma doença muito grave.
E o vírus da raiva foi inspiração para todo filme de zumbi. É claro que a mordida do animal vai demorar meses, semanas, às vezes, dias, para a pessoa manifestar sintomas de alteração no comportamento e tal. Mas a ficção se baseou um pouquinho nessa história para poder criar filme de zumbi. E a gente não presta muita atenção, fala, pô, como é que é isso? 100%? É um vírus com praticamente 100% de letalidade. Você conta nos dedos das mãos as quantidade de pessoas que sobreviveram ao vírus da raiva. Caraca. A coisa nem tá tão longe da nossa realidade. Eu conto essa história do vírus da raiva para meus alunos e tal. Tem um outro vírus, que também é praticamente 100% de letalidade, que a gente também praticamente esquece que ele tem 100% de letalidade, que é o vírus do HIV. O vírus do HIV, se você não faz o tratamento adequado, inevitavelmente você vai morrer de complicações do vírus. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas ele é praticamente 100% letal. A gente fala tanto da epidemia do Covid. Covid, hoje em dia, a letalidade é 0,2%. Nos piores momentos da pandemia, ela se aproximou de 1%. E próximo de 1%, praticamente levou o sistema de saúde ao colapso. Imagina que tem uma doença com 100% de letalidade. Jesus. É o apocalipse na Terra. É tipo a peste negra que teve na Que Idade também Média, não chegava né? nem a 50% de letalidade, mas era alta pra caramba e todo mundo doente ao mesmo tempo, Sim. infelizmente. A gente ainda tem caso de peste negra. Só que ficou cada vez mais raro, né? Mas aí, eventualmente, a gente tem. Ainda não foi uma doença completamente eliminada. Mas era uma doença que era transmitida pela picada de pulgas de rato. Então, como hoje em dia as condições não era tão sanitárias... higiênico antigamente. as condições sanitárias estão bem melhores, então você não vê tantos casos. Por isso que eu gosto de infectologia. As doenças que... Teve algumas epidemias que mudaram a história da humanidade. E é algo muito interessante, né? Qualquer um de nós pode ser vulnerável e tal. Então é algo que tem muita curiosidade no meio, né? Olha esse gancho. Nossa. Ó. Se for igual o gancho do patrocínio, eu tô lascado, não é? Mas, o doutor falou que gosta muito dessa parte da história também, da infectologia. Infectologia, né? E isso te auxiliou muito num programa que você participou, né? O cara tá tirando suco. Porque... Olha ele espremendo o limão aqui, ó. Pra quem tem a oportunidade de ter visto a minha participação no programa, hoje em dia tá no YouTube, você vai encontrar o programa inteiro e tal. Em lugares de procedência duvidosa, eu quero dizer. Porque o oficial não postou, não. Se você assinar o Globoplay, vai lá, tá disponível também o programa na íntegra e tal. A gente recomenda, eu não tenho nada do que reclamar lá. Ou se você quiser saber dos bastidores, tem um corte nosso aqui no canal do Conversaria. E com relação à parte dos meus conhecimentos de coisas que não tem nada a ver com a medicina, eu tenho que falar que surgiu de maneira natural. Que nem eu tinha conversado um pouquinho antes do programa e tal. Quando eu era criança, na casa do meu avô, ele tinha uma enciclopédia. É uma enciclopédia antiga, velha, de capa vermelha, muito grande, chamada Enciclopédia Conhecer. Ela nem tá mais em catálogo, você não consegue comprar mais ela e tal. E quando eu era criança, eu lembro que eu usava os livros como plataforma de rampa para carrinho, para fazer casinha, para brincar de dominó, assim. Eu achava um livro bonito, era um livro de capa dura, pesado, bonito e tal. E depois que eu aprendi a ler, ele tinha ilustrações muito bonitas. Então eu gostava de ler as historinhas porque tinha figurinhas muito bonitas. E era um livro de leitura gostosa e eram temas aleatórios. Não era em ordem alfabética, não era num volume letra A, no outro volume letra B, no outro volume letra C. Era num volume era medicina, no outro volume era física, no outro era engenharia, química, história. Então eu cresci lendo essa enciclopédia. Então foi surgindo de maneira natural. Então o conhecimento que eu adquiri lendo uma enciclopédia quando eu era criança acabou me sendo útil para a vida toda. Sim. Então por isso que eu sabia. E eu gosto de um monte de coisa. Eu gosto de física, química, biologia, matemática, história. Sempre foi assim. E foi algo que surgiu natural. Não sei por que aconteceu. Eu comparei. Não tem aquelas pessoas que nascem com talento para jogar bola? Eu não sei, eu acho que eu nasci com talento para querer estudar tudo. Então, foi algo que surgiu naturalmente, eu não sei explicar.
E eu achava que eu era uma... Não é que eu achava que eu era uma pessoa única, mas eu sei que eu sou uma pessoa que não é muito comum. Sim. E lá no programa a gente encontra várias pessoas assim. Várias pessoas. Quando eu comentei que eu gostava de ler enciclopédia, era um costume muito comum dos outros participantes também. Inclusive um que dividiu o camarim comigo, o seu Paulo, tal, que também participou do programa depois, ele também se lembra de ter lido essa enciclopédia quando ele era jovem. Ele é mais velho do que eu, tal. Eu falei, nossa, eu comecei a comentar, eu falei, não, quando eu era criança eu gostava de ler enciclopédia. Aí ele falou que ele também gostava. Aí a gente leu a mesma enciclopédia. Parece que foi uma enciclopédia muito comum. Então, vários participantes, isso tudo que eu tô falando, também eles vivenciaram. Isso também, para mim, foi muito útil durante o curso de medicina, para passar no vestibular. E foi algo que surgiu naturalmente. Eu não sei dizer por que isso aconteceu. Eu acho que era porque em casa já se tinha um estímulo para estudar muito grande, sabe? Meu pai e minha mãe, apesar do meu pai ser agricultor, minha mãe ser bancária, os dois eram formados em faculdade. Meu pai era formado em administração, meu pai é formado em administração de empresas, minha mãe é advogada. Então, apesar deles não exercerem a profissão, eles estudaram bastante, tinham bastante livros em casa. Eu achava interessante que meu avô, ele era japonês e ele não tinha fluência em português, mas ele tinha livros em inglês na casa dele. Ele mal sabia falar português, por que ele tinha um livro em inglês? Eu lembro que ele tinha a enciclopédia Barça, que era ele tinha volumes em inglês. E eu falei, por que alguém teria? Eu perguntei pro meu pai depois também, mas por que ele tinha um livro em inglês, sendo que ele mal falava português, né? Ele falou que ele tinha interesse, tinha esse... Vem do berço, então. Então era algo... Eu não sei se alguém passou a perna nele e vendeu uma enciclopédia em inglês para ele, mas eu achava interessante. Como a pessoa tem essa cultura de tentar aprender sempre mais, tal. Então era algo que era bastante estimulado em casa. É porque eu acho que é interessante você falar isso, porque muitas pessoas acabam assistindo ao programa do Luciano Huck lá e ficam... Nossa, será que eles dão uma apostila para ele estudar? Será que eles é igual vestibular? Você tem que saber conhecimentos gerais? Será que tem algum material? Mas não, é conhecimento de vida mesmo. Conhecimentos gerais e assim, a gente vê os programas anteriores. Sim. Então a gente sabe que os temas mais ou menos se repetem, né? Então e os temas que se repetem são coisas que também a gente tinha conhecimento, tinha curiosidade de saber. São temas universais, tal. É óbvio que eu tive muita sorte, né? Tem temas que eu não domino. Por exemplo, eu não domino esportes. Sim. Eu não domino futebol. Se você chegar para mim e perguntar quem foi o campeão brasileiro de futebol do ano passado, eu não sei. Eu sei que um monte de gente sabe, mas eu não sei. Eu queria não saber também. Eu sei também, por exemplo, escola de samba, música sertaneja. E eu não sei. Então, são coisas, eu não sei de tudo. E que se tivesse caindo, eu não saberia responder. Eu sei coisas locais, por exemplo, o Sorocaba. Sorocaba estudou aqui na UEL, em agronomia. Eu lembro que quando eu estava no curso de medicina, a gente uma vez contratou o Sorocaba para cantar numa festa junina. Eu lembro disso daí. Falei, nossa, como o cara canta bem, né? Tal. Era o Sorocaba. Era só o cara maior sertanejo. Isso, que ele formou aqui em agronomia na UEL. Eu falei, olha, sabe, são coisas da vida que eu nunca imaginei. Tipo, o Luan Santana lá, tipo, eu fazia academia ali no centro, lá na Rua Pará também. Então, um monte de gente que fez academia com o Luan Santana aqui em Londrina, né? São coisas que... São pessoas que depois ficaram famosas. Mas você chegou a se preparar, assim, efetivamente? Falou, não tinha como. Não tinha como, porque... que nem eu falei, eles não vão dar uma apostila, não vão dar uma ementa de disciplinas. O que eu fiz foi assistir programas anteriores. E eu via o que caiu. Suficiente. Mas assim, eu começava a assistir, eu ficava nervoso, porque eu falei, poxa, eu vou ter que saber muito sobre esporte. Aí eu comecei a ler sobre esporte e tal. E aí, quando é algo forçado, aí é difícil você aprender alguma coisa. E na pressão ali também, né? Aí eu falei, não, melhor deixar isso aqui de lado, vamos procurar não pensar muito nisso. E no programa ali, qual que é a relação do participante com o Luciano Huck? Ele chega ali nos bastidores ou a relação é só ali na hora que acontece o Quem Quer Ser o Milionário?
Não, basicamente só ali no momento, né? Porque ele é muito ocupado e tal. Então, as gravações são bem dinâmicas, tem horários contados certinho para cada momento, né? E tem uma coisa interessante também, Luciano Huck, ele é de uma família de eruditos também. O pai dele, ele é um jurista lá em São Paulo. Luciano Huck chegou a passar na melhor faculdade de Direito do Brasil. Ele foi aluno da USP São Francisco. Chegou no 3º ano da faculdade, ele abandonou o curso. Mas ele quase se formou em Direito. Então, você vê, conforme você vai conversando com o Luciano, as coisas que ele diz, ele é uma pessoa com um conhecimento muito grande também em diversas áreas. Ele não é qualquer um. Óbvio que ele não é qualquer um, né? Mas ele tem um conhecimento acadêmico muito bom. A família do Luciano Huck tem um conhecimento acadêmico muito bom. Doutor, uma coisa que teve muito comentário no último vídeo foi a questão... Teve um detalhezinho que você comentou que o pessoal caiu matando, que foi a questão da comparação entre os programas, né? Sim, do meu ponto de vista, não existe melhor ou pior, tem a sua proposta, né? Sim, sim. Mas o pessoal ficou muito assim, tipo, nossa... Porque eu falei que a seleção do que você participou, do Quem Quer Ser Milionário, é melhor do que a do... Eu digo que é melhor porque é o seguinte... Você vai deslocar um monte de pessoas do Brasil todo para gravar um programa. Se a pessoa não tem um conhecimento mínimo, você vai gravar rápido e o programa vai acabar muito rápido. 3 perguntinhas já acabou. Já acabou. E você... Poxa, é uma questão de logística. Se você pega... Eu acho que eu comentei que o outro programa parece que pega pessoas aleatórias na rua. Não foi querendo desmerecer o conhecimento da pessoa, ou dizer isso daí, mas... O que seria mais interessante? Você vai abrir um estúdio para fazer uma gravação para a pessoa errar na 2ª ou 3ª pergunta? Poxa, se deslocou um monte de gente, gastou com passagem, hospedagem. Sim. Então, eu acho que a nossa seleção faz mais sentido nesse sentido. Porque se você pegar uma pessoa aleatória, ela erra a primeira pergunta, poxa, aí já... acabou o programa. Não teve entretenimento nenhum. Né? Então, assim, o perfil das pessoas de cada programa é diferente. Sim. Então, o que eu quis dizer era isso, que eu sinto que para você fazer a gravação, deslocar o trabalho de todo mundo, tal, você tem que ter uma boa seleção para justamente a gente conseguir ser mais eficaz na produção do programa. Sim. Se você pega uma pessoa que erra a primeira ou 2ª pergunta, acabou o programa, não gerou conteúdo. Eu como espectador, assistindo os dois, eu sinto que é realmente as pessoas... o entretenimento está em ver as pessoas superando aquelas perguntas, às vezes, impossíveis de serem respondidas. E no outro, é de dar risada das pessoas que erram as perguntas nada a ver também. Porque então, aí também... isso que pra mim, ficou isso, sabe? Sim, porque a característica desse programa Quem Quer Ser um Milionário é justamente você ver a pessoa avançar no programa. E ele é um programa mundial. Ele foi desenvolvido na Inglaterra. Eu fui até ver a história do programa depois. Ele foi desenvolvido na Inglaterra, tal. E várias emissoras ao lugar do... É que nem o Big Brother. Você paga uma licença e você faz a sua versão. Então tem Quem Quer Ser um Milionário nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na Europa, vários países da Europa. Em Portugal tem também. E é um programa líder de audiência, porque todo mundo quer ver a pessoa avançando, quer saber se ela saberia chegar naquela pergunta. E gente, independente do programa ser elitista, se não é elitista, se a concorrência é melhor, se a concorrência é pior, ambos os programas são programas que estimulam o conhecimento. Como que eu não sou contra a concorrência, eu gosto do programa que eu participei, por mais que se tenham críticas aí, a gente pode criticar várias coisas, mas são programas que estimulam o estudo. São programas que estimulam a curiosidade. São programas que fazem as pessoas querer se aperfeiçoar, serem melhores, terem conhecimento. E eu acho isso sensacional. Como é que eu vou falar algo contra? Quando eu disse da concorrência, eu não sou contra a concorrência. Eu fico feliz de ter a concorrência, de ter um programa que estimula o conhecimento. Como que eu vou ser contra algo que é contra a educação? Eu sendo professor universitário. Eu acho sensacional. E muitas vezes essa visão que você tem do outro programa, às vezes, servir para você dar uma risadinha ali,
é também criado pela própria mídia, né? Quantos memes já não chegou pra mim também? então. De pessoas ali errando uma pergunta meio que muito básica, Sim, assim. é. Então, muitas vezes, a própria internet acaba colaborando pra essa visão errônea, né? Que a gente tem do Acaba outro sendo meio programa. tóxico, né? e Coitada outra, da pessoa, né? ter certeza que devem ter outros programas ali dessa versão, né? Da outra emissora que foram tops. A Sim. pessoa Sim, foi bem, sim. foram perguntas interessantes. É que a internet tá lá pra pegar os melhores momentos e os memes, né? A gente sabe o quanto a internet pode ser tóxica às vezes, né? Às vezes não, vixe. Nesse episódio aqui mesmo, Nossa senhora. no primeiro episódio com você, teve uma hora que eu falei assim: eu acho que você tinha que ter, ao invés de eu falar cacife, eu falei cacique. Tinha gente comentando, falando. Eu acho que você falou pelo meme mesmo, né? Eu nem lembro. Eu não lembro se foi... Aí a pessoa. Acho que foi um só, não teve mais. Não sei. lembro. Aí teve uns comentários falando. Ele falou cacique mesmo? Que não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, pô, olha Mas o detalhe que a pessoa presta atenção, é. sendo que tem um monte de coisa pra ela falar. Mas esses são os detalhes, assim, que nem as nossas risadinhas fora de hora. O pessoal encrenca muito com uns detalhezinhos, assim, que não vai mudar a vida de ninguém, Não, mas faz questão de comentar, sabe? É a única questão. A gente trouxe ali 20 minutos falando sobre... Sobre HIV. Sobre a doença AIDS, sobre a solução do problema das pessoas. Aí a gente deu risadinha no momento que, sei lá, às vezes você falou uma coisa mais séria e a gente deu uma risadinha. Nossa senhora. Acabou o vídeo não presta. Eu acho que assim, o ambiente daqui justamente é pra gente ter uma conversa mais leve, né? Pra Sim, gente ficar com mais certeza. solto, né? É porque o nosso público agora tá dando uma jovializada, né? Tá Mais ou entrando menos, mais. né? Agora tá mais 35 até 65. Isso, mas assim, é uma idade que a galera costuma ser um pouco mais séria, né? E agora tem dois moleques de 28 anos aqui, às vezes tem esse conflito de. Sim, sim. De gerações. Esse né? etarismo. Eu tô adorando usar esse tema. O Marcos Cabreira o Marcos trouxe Cabreira. esse Sim, termo, Márcio esse termo Cabreira pra foi meu nós. professor e tal, e agora ele chegou à população que era o público-alvo, né? Sim. Sim. Agora ele entende quem ele trata também. Pois é, isso aí é inevitável, né? É. Assim. Ô, doutor, a gente falou sobre como você teve todo esse entendimento sobre essas matérias, sobre essas áreas, né? E aí eu queria tentar compreender algumas perguntas que você respondeu lá no dia, né? Porque assim, eu separei para mim as que mais foram surpreendentes do meu ponto de vista, porque eu nunca ia saber, tá? Se você- Eu não sei se talvez tenha alguma que você não saiba, não lembre, eu posso pular, não tem problema. Mas aqui, por exemplo, ó, qual destes personagens históricos ajudou Graham Bell a divulgar o lançamento do telefone em uma exposição nos Estados Unidos em 1876? Eu sabia essa resposta porque eu tinha lido a biografia do Graham Bell. Caralho, isso é louco. Eu lembro, eu achava a história de vida dele sensacional. Sim. Ele era escocês, ele foi para os Estados Unidos depois e ele desenvolveu um laboratório de pesquisa, Laboratórios Bell, que depois teve uma importância muito grande na área da informática. Eles desenvolveram linguagem de programação e tal. Foi um laboratório de inovação tecnológica muito famoso nos Estados Unidos. Hoje em dia, Inclusive, acho que você fez uma faculdade relacionada, isso, né? que eu tinha, a minha primeira faculdade foi Programação, no ciência da computação. Aham. Então a gente estuda na história da programação sobre como que surgiu essas linguagens e tal. E na hora que eu fui respondendo o programa, até me confundi. Eu falei de uma feira mundial, realmente ele exibiu o telefone numa feira mundial, Uhum. só que eu falei errado. Eu acho que eu falei em Chicago, mas era outra cidade. Eu acho que foi na feira mundial. Ai, agora a gente mistura com outras coisas. Não tem aquele filme, acho que foi na Feira Mundial de Filadélfia. Depois teve uma Feira Mundial em Chicago. Relaxa, doutor, o pessoal vai estar te respondendo aqui É, embaixo nos isso. comentários. Mas eu lembro que tinha sido numa feira mundial. Aham. E eu gostava muito da história do Alexander Graham Bell e tal. Sim. E eu gostava muito da biografia do Dom Pedro II. Que o pessoal fala que o Dom Pedro II foi o primeiro governante nerd do Brasil. Uhum. Que ele era uma pessoa que sabia várias línguas, que tinha interesse pela ciência. Tanto é que o Colégio Dom Pedro II, que é um colégio de elite lá no Rio de Janeiro, foi fundado graças aos esforços. Sim. Sim, o Brasil foi um país que, na época do reinado de Dom Pedro II, tinha estimulado bastante a formação de escolas, de tecnologias e tal. Uhum.
Então eu gostava da biografia e eu achava curioso essa história, onde que a biografia de um brasileiro se encontrou com o Alexander Graham Bell, e graças à divulgação, porque quando um imperador de um país, quer queira, quer não, o Brasil sempre foi importante, Sim. é o maior país da América do Sul e tal, ele deu uma notoriedade ao invento do Graham Bell que virou notícia na época. Então eu sabia dessa história por causa disso, eu devo ter lido numa enciclopédia, acho que eu li, né? Caraca. Eu lembro também, tinha um livro lá, Grandes Inventores e Seus Inventos. E tinha a biografia do Graham Bell. Então eu lembro dessa história. Que massa. Eu lembro da cor do livro, eu lembro da ilustração. E eu lembro que eu li quando era criança. Eu acho que o fato, assim, na hora que você leu lá e leu Dom Pedro, já Já memoriza. É, brasileiro, tudo. E você pensa, poxa, então a gente já teve um governante que estimulou a ciência dessa forma. Uhum. Nós tivemos. E foi na época do Império, não foi nem na época de outras. E eu gosto muito de história também. Eu sigo muitos Sim. canais do YouTube de história. Eu acho que tem histórias incríveis, assim, que eu gosto de aprender um pouco todo dia. Aí tem outras aqui também. Puxar mais uma aqui, ó. Puxa. Axum, primeiro reino da África a adotar o cristianismo Ele já como lembra. religião Não, mas- oficial, deu origem a qual destes países? Esse eu não sabia. Esse eu fui por eliminação. Aham. Esse eu fui por eliminação porque os países que estavam listados ali, eu sabia que não tinha influência católica até hoje. Aí eu fui por eliminação, para mim só sobrou esse daí. Que daí é E Etiópia. na hora que eu falei ali do programa, eu ainda fiz uma associação que não foi exatamente a mais correta. Uhum. Porque, sabe na história bíblica, a rainha de Sabá? Sim. Tem essa história, tal, o judeu, o rei Davi, rainha de Sabá, Uhum. tal. Falava ali do país africano. Aí eu pensei, pô, você tem judeu, catolicismo, Jesus era judeu, tal. E eu sabia que existia uma igreja católica etíope e tem uma igreja judaica etíope também, que eles falam que tem uma igreja lá, judeus etíopes, em que eles têm a Arca da Aliança guardada lá. Uhum. Então era um país que já tinha uma história com a religião judaica e eu pensei por associação que também tinha um histórico com a religião católica. Então foi por isso que eu falei. Mas eu não sabia. Eu falei na hora que eu estava no programa, eu falei, olha, eu não sei essa resposta, mas eu tenho um raciocínio por trás. Aí eu falei, já teve muita influência desse país com relação aos judeus, eu acho que deve ter também com os católicos. E aí eu acabei acertando. O cara, ele não chuta. Ele faz por eliminação. Ele fala, ó... Eu não sei essa. eu não sei essa, mas a B não pode ser, porque de acordo com tal. É diferenciado. Aí foi demais. o que aconteceu. Por isso que eu soube. Mas se você ver lá no programa, na hora, eu não sabia responder Sim. direto. Ó, vou fazer só mais uma. Pode fazer. Qual é o país europeu com a bandeira nacional oficial mais antiga ainda em uso? Então, esse daí eu sabia. Esse aí realmente eu sabia. Mas eu não tinha muita convicção, porque eu tinha lido isso uma nota de rodapé em algum lugar. E eu ainda falei errado no programa lá. Eu falei, pô, eu lembro mais ou menos como é que era a bandeira e tal. Eu inverti as cores. Eu falei o desenho certinho, mas eu inverti a cor do que ia no fundo do que ia na Sim. frente. Mas assim, é uma coisa interessante, porque nessa história dessa bandeira, diz que foi um rei que estava numa batalha decisiva e essa bandeira caiu dos céus. E ele venceu a batalha. Por isso que ele considera que essa bandeira que caiu dos céus era uma bandeira sagrada e que eles nunca deveriam mudar. Então, por isso que é o reino que utiliza a bandeira há mais tempo no mundo, Que é a Dinamarca. que é a O Dinamarca, pessoal aí. que fazem parte junto com os outros países nórdicos, que é Dinamarca, Suécia e Noruega. E eu acho interessante pra caramba a geografia dos países nórdicos e tal. Eu gosto muito de frio, eu gosto de Finlândia, Aham. eu gosto muito de ler a geografia daquela região. Quando eu era recém-formado, eu atendi uma paciente sueca ou norueguesa. Então eu lembro que eu falei, que legal. E é legal quando você sabe, quando você gosta de geografia e você atende ao país estrangeiro, você pergunta de onde que a pessoa é e você tem uma noção de coisas do país, o cara fica alegre de poder conversar. Então, geografia é um negócio legal para qualquer lugar. Por isso que quando vem aluno que roda comigo no estágio, eu pergunto de qual cidade que a pessoa é,
Porque eu esqueço o nome fácil, mas eu lembro de onde a pessoa é. Aham. E eu consigo puxar papo, porque eu sempre sei Sempre sei. Muitas vezes eu sei alguma história a respeito da cidade ou da região de onde a pessoa veio. Principalmente Nossa. quando a pessoa tem um sotaque diferente. E eu acho legal que as pessoas ficam surpresas que eu sei alguma coisa, né? Mas é bom pra puxar papo. Imagino, né? Deve ter assunto pra qualquer um, assim. Porque se você gosta de geografia, você fala da onde você é, Né? aí é legal. Isso aí, acho que todo mundo deveria ter uma noção básica de geografia. E o legal legal. E nos Estados Unidos, geografia é uma disciplina opcional. No ensino fundamental, ensino médio deles. Então, muito, não querendo generalizar, mas muito norte-americanos não têm noções básicas de geografia. Às vezes não sabe nem a deles, imagina de fora de lá, né? Pois é. Então, são coisas que a gente vê. A gente vê muito vídeo de YouTube. Nos Estados Unidos, o youtuber perguntando, você sabe qual que é a capital de tal país? O cara... Aí fala a capital de um estado norte-americano. Qual língua que se fala na Austrália? Australiano? Então, são coisas assim, né? Mas... Ai, Jesus. É isso aí. Tem mais alguma aí ou não? Fechou? Não, tem, mas não... Assim, não é que essas aqui são as mais diferentes, Sim, né? E o que eu lembro assim, poxa, se você arruma tempo para estudar bandeiras do mundo, imagina para arrumar tempo para estudar coisas de medicina, né? Pessoal... eu acho legal também. Eu gosto de estudar coisas de medicina também, coisas aleatórias. A minha formação é em infectologia, mas de vez em quando eu gosto de abrir um livro de, sei lá, de reumatologia. Eu gosto de ler temas de reumatologia e tal. Eu acho que sempre é conhecimento bom. Cuidado com esse comentário, porque na outra vez você comentou que tava com um tempo livre ali no hospital. Vixe, Maria, eu falando, aí, ó, não trabalha direito, o médico tem tempo sobrando. Quem tá dormindo lá entre as 2 horas da manhã, que não tem nenhum paciente pra atender, ó, não pode dormir. Tem que ficar esperando ali, ó, aqui, ó, só esperando. Com o estetro e com o bisturi, assim, ó, na porta da emergência, falar, cadê? Por isso que isso que eu falei é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, tem muito vereador aí que gosta de fazer fiscalização de pronto-socorro, pega o médico dormindo. É um direito do médico. Se não tem paciente sendo atendido naquele período, ele pode descansar. Teve um que foi preso ali em Cambé, né? Não sei. Mas assim, o que eu posso dizer é que da minha parte, se eu não tenho nenhum paciente para ser atendido entre as 2 e 4 da manhã, e tem um momento para quem trabalha em pronto-socorro sabe que não vem paciente. Você não é vigia noturno, você não precisa ficar olhando a rua para ver se tem algum paciente para você pegar para trazer para dentro. Você pode descansar. E doutor, depois do programa, ganhou ali os 300 mil, como que foi a questão do recebimento desse dinheiro e teve alguma mudança na sua vida, assim? Não, assim, eu continuei trabalhando da mesma forma. Assim, como é que é o negócio? É um valor bom, não vou dizer que foi um valor desprezível, não. Mas hoje você compra um apartamento de 3 quartos numa cidade do porte que nem Londrina, não dá nem pra minha comprar. Casa Minha Vida. Pois é, você não consegue nem comprar um apartamento num bairro classe média, um lugar bom, 300 mil às vezes não é nem suficiente. Então é claro que é um dinheiro bom, claro que vai mudar a vida de muitas pessoas e tal, mas para mim eu continuei trabalhando pelo SUS, eu continuei trabalhando onde eu queria, porque é um valor bom, mas não é aquele valor que realmente vai mudar a vida de uma pessoa de maneira muito drástica, né? Eu tive uma visibilidade maior, claro, as pessoas me cumprimentavam na rua, eu não sabia o que era. Você é meu paciente, né? Eu falei, não, eu te vi no programa. A sua participação no YouTube tem mais de 70 mil visualizações. Pois é, foi algo que eu não esperava. E assim, eu sou tímido, sabe? Eu não sou muito de ficar conversando muito. Eu consigo conversar bem sobre temas que são da minha... Todo mundo acho que consegue conversar bem sobre temas da sua área, né? E eu sou um cara discreto. Eu não sou um cara que gosta de aparecer, eu não sou uma pessoa que lida bem, não é que lida bem, eu sou uma pessoa que procura sumir na multidão, né? O moita, famoso moita. E a visibilidade foi algo legal, né? Não vou dizer que não foi algo legal, foi algo interessante sim, mas eu basicamente não mudei a minha vida. Eu gosto, continuo fazendo as coisas que eu gosto de fazer e muitos infectologistas são assim,
sabe? Eu fico vendo que muitos só trabalham no SUS, tem a vontade de ser útil, a vontade de ajudar pessoas com problemas graves. Então, é uma especialidade que a gente não tem muito holofotes, assim. A gente gosta de fazer o nosso trabalho, tenta fazer da melhor forma possível e a gente continua seguindo a vida. Então, Agora tem que ir no concorrente lá. Aí você quem vai sabe, sacar né? o 1 milhão lá. E mesmo, só teve uma pessoa que ganhou 1 milhão no programa, né? Aham. Aí sim, muda a vida de uma pessoa e tal. Que inclusive te corrigir também. Que eu acho que era o estado, que você falou, acho que não era o estado, acho que era Pernambuco. Acho que você falou outro estado. Sim, eu sei que ela era da região nordeste do Brasil. O que eu sei é que da região sul do Brasil, pelo que eu pesquisei no histórico do programa, eu ainda sou o maior vencedor. Então, Tomar continue assim. legal. Opa. Aí tem um outro negócio que eu vi também, eu fui o primeiro descendente de japonês que participou do programa. Então eu posso falar que eu fui o maior vencedor também. Né? Nessas duas áreas. A gente, considerando que a gente é uma minoria racial, né? A gente é 1% da população brasileira. Então, Se chamar de novo, você vai? eu iria. Vai, Foi né? algo muito divertido. Não? E a oportunidade da gente falar da educação, acho que é legal. Uhum. Eu acho que as pessoas... nada contra o sonho da criança, querer virar um jogador de futebol e tal. Mas nem sempre a gente tem físico para isso, né? Nem sempre a gente tem talento. Agora, a educação, eu acho que ela é mais universal. Se a pessoa for estimulada, a educação, a aprender, a ter vontade de estudar, a ter prazer em estudar, poxa, eu acho que isso é sensacional e a gente muda a vida das pessoas. Eu gostava também da universidade na UEL, porque eu lembro que tinha vários alunos que nunca iam ter condições de pagar uma mensalidade numa faculdade privada. Eu, por exemplo, a renda familiar dos meus pais é menos que uma mensalidade numa faculdade de medicina. E em casa a gente nunca passou necessidade. Em casa eu sempre estudei em escola privada, tinha plano de saúde, tinha carro próprio, casa própria, com uma renda familiar menor que uma faculdade de medicina hoje em dia. Então, eu acho que é uma coisa que, na universidade pública, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas que se esforçaram muito para chegar aonde eles conseguiram chegar e valorizar a oportunidade que eu tive. Por isso que eu acho legal eu trabalhar só pelo SUS. É óbvio, se eu tivesse um consultório privado, não vejo nada contra também trabalhar num consultório privado. Mas eu lembro que eu estou podendo retribuir o que eu recebi. Eu fiquei 6 anos estudando numa universidade pública. Eu estou retribuindo isso depois de 15 anos de formado, só trabalhando na rede pública. Eu sinto que é algo prazeroso para mim. E eu tinha um colega médico, é uma forma de ver. Ele falou, não, mas eu não devo nada ao Estado. Eu passei no vestibular, foi um mérito meu, então por que eu tenho que retribuir isso para o Estado? É um ponto de vista, eu não estou falando que ele está certo ou que eu estou certo. Mas para mim, eu me sinto mais feliz trabalhando dessa forma. E eu acho sim, eu acho que eu devo muito ao estado do Paraná, eu devo muitas oportunidades que eu tive de aprendizagem aqui. Eu sou muito grato, por isso que eu fico feliz de hoje eu poder trabalhar no mesmo lugar onde eu me formei. Porque eu nunca ia ter condições de pagar uma faculdade privada para poder ter a oportunidade de estudar da forma como eu estudei. E eu normalmente não tenho nada contra a universidade privada. Eu fiz residência numa universidade privada, né? Mas normalmente alguns cursos de universidades privadas ou não tem qualidade, ou eu não consigo pagar. Então, infelizmente, não dá. Inclusive depois, esse médico aí que falou, eu não devo nada pro Estado, já passa o nome dele que deu, não vou contar. Não, que isso. Não, brincadeira. Isso é uma forma de ver. É uma forma de ver, exatamente. Tem gente que, tipo, quer ter o consultório ali. Sim, é um pensamento dele. Sim. E ele falou, mas você tirou a vaga de alguém? Não tirei. Ele não passou na prova. E mesmo ele estando no consultório, ele vai estar lá ajudando outras pessoas também, entendeu? Sim. Claro que vai ter que pagar 400 mil reais, mas não, brincadeira. Vai pagar milão na consulta. E assim, medicina é uma coisa tão ampla que tem espaço para vários perfis. Sim. Tá? Por exemplo, eu não acho que todo médico saiba atender um baleado, um esfaqueado. Se a pessoa não vai dar plantão nessa área, por que ele vai ter que se preocupar com isso? Se a pessoa quer fazer medicina estética, que é algo que financeiramente hoje em dia está muito em voga aí, está em alta. Eu acho ruim, não. Se a pessoa se encontrou nessa área, qual o problema? Sim.
E é uma pessoa dessa não vai dar plantão na porta de um pronto-socorro cirúrgico, né? Então, cada um tem a oportunidade de seguir o que quer depois. Eu lembro que uma vez eu trabalhei com um ginecologista obstetra, ele tinha 70 anos. Aí eu perguntei para ele, doutor, quando foi a última vez que você atendeu um paciente grave que precisou entubar? Entubar é quando a pessoa está com uma dificuldade respiratória tão intensa que a gente enfia um tubo que vai até o pulmão, liga na máquina, tal, paciente grave. Aí ele ficou pensando, falou, poxa, acho que faz mais de 20 anos que eu não entubo ninguém, né? Mas aí ele complementou. Por isso que eu não dou plantão em pronto-socorro geral, eu só dou plantão em obstetrícia. E faz sentido. Para que ele vai se preocupar em fazer uma coisa que não vai fazer parte do dia a dia dele? Então a medicina ela é muito ampla, isso que eu acho legal. Você tem vários caminhos que você pode seguir e vai do interesse pessoal de cada um. Não vou dizer que tá certo ou tá errado, vai de cada um. É interessante. Eu sou feliz assim, a pessoa é feliz de outra forma. Porque acho que na visão popular, médico é médico. Você tem que saber, né, ali, entubar, não sei o quê. E você falando isso mostra que não é bem assim. Não, né? se Não a pessoa não vai trabalhar em pronto-socorro, para que ela vai precisar saber disso? Sim. Às vezes tem aquela mensagem durante um voo, né? Às vezes, tem algum médico no avião, e às vezes é um caso que o cara faz 20 anos que não tem contato, aí o médico faz assim, Tem não, pô. quieto, não sou não, tô viajando. É claro que tem coisas que são básicas do curso de medicina, né? Sim. Então tem sempre a parte básica. Mas eu lembro de um colega médico também que ele me contou uma história. Ele chegou assim pra você, chegou assim pra mim, falou, você sabe apontar lápis? Eu sei, você pega o lápis, põe no apontador, gira, apontei o lápis, né? Imagina que tem uma profissão de uma pessoa que a função dela é apontar lápis 8 horas por dia, de segunda a sexta. Ele não vai apontar um lápis melhor do que você? Vai. Por isso que tem as especialidades médicas. Cada um segue o seu caminho. O básico todo mundo sabe, mas tem as especialidades, porque a pessoa se dedicando mais a uma determinada área do conhecimento, ela vai se destacar mais naquela área, né? Exatamente. Por isso que eu tinha comentado até no programa anterior, eu tenho uma noção básica de medicina, mas eu não vou querer discutir neurocirurgia com neurocirurgião. Eu não vou discutir cardiologia com cardiologista. Então, a gente tem noções básicas, mas eu sei me colocar no meu lugar. Eu sei das minhas limitações. Então, eu sei o básico, mas eu não sou especialista nessa determinada área, né? Então... Apesar de que você der um livro de neurologia pra ele, em um dia ele já tá sabendo tudo. Porque do jeito que o homem é... sim, também não sou especialista em geografia, mas eu gosto de geografia. Não sei. Porque do jeito que o homem é, tá louco. Não, mas foi tudo de forma natural, não saberia explicar como que surgiu. Não, tá dentro, tá bom. dentro. Tá dentro Bom demais. do teu eu, né? Sim, Doutor, sim. obrigado mais uma vez por você ter participado aqui do Conversaria. Pô, satisfação, muito obrigado, doutor. muitas informações Estamos de qualidade aí. Muito legal ter você aqui no Conversaria pela segunda vez. Quase 1h50. E você nem vê o tempo passar, você só vai escutando, aprendendo. Maravilha. E fica à vontade para voltar sempre quando o senhor quiser. E eu, quando morei numa república, aqui em Londrina, a gente tinha um rapaz de medicina veterinária, a gente tinha um rapaz de ciência da computação, a gente tinha um de geografia. A república era cada um de uma área. Sim. E a gente sentava lá, tava lá assistindo Jornal Nacional, comendo alguma panqueca, sei lá, alguma coisa. E era legal ter essa interação com os outros cursos. Então, eu acho que boa parte das coisas que eu aprendi também foi convivendo com outros cursos de pessoas de outras áreas. Isso que eu achava legal na universidade também. Você vai lá, você fica no CCB, no CCS, né, que são as siglas do Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Biológicas, mas de vez em quando eu gostava de ir na biblioteca do Centro de Ciências Humanas, eu gostava de trocar ideia com o pessoal de outros cursos. Eu achava sensacional ter a faculdade assim, pessoal de cada área diferente. Meio acadêmico foi muito feliz para mim. Eu gostava muito. Você não aprende só ali dentro do curso, né? Você aprende ali interagindo. Convivendo na república e tal. Por exemplo, eu sou nerd pra caramba, né? Eu nunca iria numa balada, mas as baladas aconteciam na minha república. Aí, assim, eu não precisava ir pra algum lugar. O lugar vinha até mim. Então, a gente acaba. Se eu ficasse só no meu mundinho, eu ia ficar lá isoladão, né? Mas ia fazer um churrasco, festa, um monte de coisa lá na minha república. A gente acaba conhecendo, socializando, né? Eu também não vou ficar trancado no meu quarto se tá rolando um churrasco lá na minha república, né? Então, eu ia lá, cumprimentava e tal. Foi legal. Foi por isso que eu sei também de várias áreas que a gente comentava, convivia com o pessoal de outros cursos.
Sabe fazer uns drinks também, que deve ter Aí. aprendido na cervejada ali na... Mas por isso que você lembra, eu fui na festa junina que o Sorocaba cantou pra gente. Aham. Então são coisas assim. Bom demais. Fechou, japonês? Maravilha, fechou. Mais um? Mais Mais um. uma pra conta? O doutor Elcio... deixa eu passar um recadinho pessoal, né, pessoal? Passa, Se você por gostou favor. desse episódio super rico aí, com vários conteúdos de qualidade pra você, deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo e torne-se membro também para você ter acesso a mais conteúdos como isso esse. aí. E também nos siga lá no @conversariapod, que é o nosso @ do Instagram, tá bom? Lá tem vídeo todo dia para você consumir e aprender também, assim como nós aprendemos quando trazemos convidados como esse Com doutor aqui, certeza. meu querido doutorzito. Vamos lá. Ô, doutor, olha ali naquela câmera e no 3 vamos dar um tchau, pessoal. 1, 2, 3, tchau!